Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes de falar dos convidados, João, fala um pouquinho dos patrocinadores aí. Então, a gente está aqui novamente para falar com vocês, né, com todos nós e vozes E eles e todas as conjugações de verbo. E temos o podcast que somos nós aqui como nosso não patrocinador e sim como apresentador. Temos as nossas parcerias da U-Box Marketing, que deu esse lugar para nós gravar, né? Ela sempre ajudando a gente aqui, nossa madrinha. Temos também a Dots Prod, que está por trás das câmeras fazendo tudo isso aqui acontecer, conversar com a gente aqui, ó, no ponto eletrônico, xingar nós, mentira. E temos também... por hoje é só. Essas são as nossas parcerias de hoje. Quem quiser apoiar, Quem quiser apoiar aqui, ó, sempre tem um espaço. A gente é igual coração de mãe. É isso aí. Então vou deixar o Luan falar das redes sociais e tudo o que vocês precisam saber. É isso aí, muito que bem, muito que bem. Quer acompanhar a gente, quer saber também tudo que tá rolando, quem vai ser o próximo convidado, quem foi o último convidado, cortes, informações, tudo que vocês quiserem. Primeiro, segue a gente lá, @canal Podcastle. Vocês podem acompanhar tudo isso e muito mais, até dessas produções nossas lindas e maravilhosas. Daqui a pouco a gente vai falar do nosso convidado, porque além do @canal Podcastle, sigam também a U-Box, @U-Box Marketing. U-Box com X, marketing como marketing, vocês já sabem, né? Sigam eles por lá, como o João muito bem falou, nossa grande apoiadora aí, cedendo esse espaço dentro dessa parceria. E também sigam a @DotsProd, Dots com Z, Prod de, né, cortando produção audiovisual. Então, @DotsProd. Segue a gente por lá em qualquer material que você queira conhecer, queira saber também de tudo que a gente tem feito em relação a trabalho, em relação à marca. Dá uma seguida na gente lá que vocês vão ver. E YouTube, né? YouTube tem um canal no YouTube, canal podcast, e também os cortes que a gente tem aqui do episódio. Às vezes você quer ver ali rapidinho o que rolou, o que pode acontecer. Sigam a gente também lá no YouTube. Cortes do canal podcast e também podcast. Certo, Júlio? Acho que recados dados, né? Certíssimo, recados dados. Tamo bem. E eu acho que agora a gente pode apresentar, né, o nosso convidado de hoje. Opa, e quem que é? Eu dei uma lida lá na bio dele, é o guru do século XXI, ele mesmo. Caramba. Arthur Morini. Oba! Salve, 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 salve. Seja bem-vindo, meu amigo, de verdade. Eu acho um pouco ousado essa definição, né? O guru do século XXI. Eu queria complementar com a definição que tem o resto do perfil, que é o guru do século XXI. Não sou velho nem indiano, mas sou a sua melhor opção. O cara tá aqui isso aí, afiado. Gostei, já gostei. É isso aí. Arthur, a sua câmera é essa aqui, ó. Bonitinha, cinzinha ali. Cinzinha. Quando Olá, quiser falar cinzinha. diretamente com eles, é só olhar ali. Beleza. Cintia. Mas vamos falar um pouquinho sobre você. Quem é você? Quem é o Arthur Morini? Putz, quem é Arthur Morini? Quem está Arthur Morini nesse momento? Arthur Morini está grato de estar aqui com vocês. Arthur Morini... Eu não consigo falar muito de mim sem falar um pouco da minha trajetória, né? De onde que iniciou tudo isso? Dos meus pais. Os meus pais, eles eram pais de santo, né? Da Umbanda. Legal. E aí eles eles sempre tiveram muito contato com uma galera foda, assim, da magia, uma galera foda, assim, de filosofias de vida, uma galera foda do xamanismo, de ayahuasca, de rapé, de um monte de coisa. E aí eles começaram a trazer uma nova filosofia de vida. E aí o que aconteceu? E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Rubens Saraceni, que foi o papa da Umbanda, ele começou a querer fazer uma certa junção, porque cada terreiro, cada espaço é uma coisa completamente diferente uma da outra, percebe? Cada terreiro é uma religião completamente diferente. Então ele começou a querer fazer, vamos fazer uma coisa certinha. E aí, junto com tudo isso, eles fizeram um mestrado em ciências da religião e teologia e bioenergética e expandiram os horizontes e eles criaram uma religião nova. Caramba. Chamada Hierosofia. E aí eu sou o fruto dessa religião nova. Então tudo que eu sei foi aprendido com eles, que aprenderam com grandes mestres, assim. Que da hora. Manja um Carlos Castanheda?
Nunca ouviram falar? Não, de longe, assim, eu acho que eu já cheguei a ouvir falar. Mas Carlos não acompanho Castaneda é um cara muito conhecido. Ele escreveu A Erva do Diabo, Viagem à Islã, Uma Estranha Realidade. É o livro mais conhecido, com certeza, Uma Estranha Realidade. É todo sobre xamanismo. Sim. E o que é o Carlos Castaneda? Ele é um cara que estudava ali numa universidade, e aí ele foi encontrar um xamã, um índio, que morava no México. E esse índio chamava Dom Juan. E aí o que acontece? Esse é um dos livros mais conhecidos assim, de autoconhecimento que existem, Uma Estranha Realidade. E meus pais, eles conheceram justamente, eu conheci também, o Juan, que é o cara que fez... ele aprendeu com esse índio que o Carlos Castaneda aprendeu. Sabe? Tânia Gore, que é um grande nome da bruxaria celta. A Miriam Black, que é uma das maiores estudiosas tanto da mitologia, da cultura dos celtas. Ela é uma historiadora mesmo. Então eu acabei tendo uma formação muito legal, assim, desde muito pequeno, de ciência. Meu pai é professor de ciência. Então, ciência, filosofia, religião, teologia, mitologia. E aí... eu comecei a desenvolver mais a parte, bati no microfone, mais a parte do autoconhecimento. Aí com livros e com palestras e tal. É só pegar um gancho, assim, eu acho que faz muito sentido isso que o Arthur comentou, porque foi muito legal na hora que ele foi se apresentar, ele virou e falou assim, né, quem sou eu? Não, calma lá, quem estou eu, né? Já pra representar que, na verdade, é a fase, na verdade, que ele tem vivido, né? O Sim. que ele está hoje nesse momento, primeiramente grato, fiquei muito feliz, é muito bom saber, mas ao mesmo tempo de pensar que, poxa, ele é essa construção e está nesse Sim. processo de evolução aí. Falar nisso, eu Que tava legal, que meditando antes de vir pra cá. Olha lá. Obrigado por voltar nisso. Eu tava meditando antes de vir pra cá e eu O tava cara veio meditando. preparado, hein? Eu Tá vou tirando, até vim com a tomar. minha bolsinha. Eu tava meditando. Tá vendo aí próximos convidados? Venham com as bolsas de vocês. E aí, Venha preparado. eu tava meditando no pé da árvore de mexerica. Caraca, chefe. Aí sim. E aí, Mas é mexerica ou bergamota? Brincadeira. imagina? E aí ela tava filosofando justamente sobre isso. Mexerica, bergamota, tangerina, o que é? Como ela era mais sulista, ela falou bergamota. Eu vou até deixar aqui, ó. Né? Essa mexerica, a árvore, eu tava conectado com a árvore e com o universo, e com umas técnicas de respiração, a gente expande a consciência. Perfeito. Expandindo a consciência, a gente se abre pro que normalmente não é chamado de realidade. Mas que tá acontecendo o tempo todo. Depois eu quero entrar nesse assunto mais a fundo. Mas a questão foi, eu tava do lado dessa mexerica meditando, e aí o que ela me ensinou justamente foi que tudo é emprestado. Não existe nada que é dado, não existe nada que é nosso e não existe nada que é eterno. Olha lá, mano. Tipo assim, o nosso corpo é emprestado. Sabe? Essa mexerica que eu acabei de dar pra vocês. Sim. Supostamente dá. Mas essa mexerica veio da terra Eu vou devolver, né? e você vai devolver pra terra. Não pra você, né? Não pra ele mim. não tá me Não. emprestando. Exatamente. Exatamente. Caramba. Não precisa ser pra gente. Sim. Mas a gente sempre vai receber alguma coisa e devolver alguma coisa. A gente vai transformar e devolver alguma coisa. Isso é tudo, né? O sentimento de posse prende a gente, né? Exatamente. Aí se você ficar preso numa lógica de tipo, aquilo é meu e tem que ser meu, se você não vive nessa ideia, você acaba... Caramba, interessante isso aqui, cara. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar o momento, porque enquanto tá passando por mim, Carpe diem. tá aí, ó. Basicamente, e obrigado por isso, mais maravilhoso. Toda a filosofia, eu tenho um curso, né, o curso mais recente que eu tô ministrando, chama O Tal do Caminho. O Tal do Caminho. O Tal do Caminho é um curso de autoconhecimento. Ele junta muita base, é o mais refinado, né, a coisa mais completa que eu fiz até hoje. E o Tal do Caminho, ele ensina você a ter uma coisa fundamental que vai te trazer uma série de coisas. A coisa fundamental é presença. Presença. Legal. O conceito de presença, o Júlio já veio, né, numa vez passada. Eu comecei a conhecer o conceito com essa palavra presença na improvisação. Então, na improvisação, eles sempre falam, presença, por quê? Porque você precisa estar no aqui e agora para você pegar tudo que está acontecendo e você conseguir pegar aquilo e transformar em outra coisa, como a Bergamota faz. Então, isso funciona na arte, mas eu falei assim, na arte já está bem desenvolvida, eu vou pegar e vou levar pro autoconhecimento. Já que a arte imita a vida, né? Porque Exatamente, eu não exatamente. posso... Caramba, olha E aí, o curso te traz o quê?
presença. O presença é estar completamente, inteiramente no aqui e agora. Com Muito isso, bom. você consegue bom. uma série de coisas. Paz, felicidade, realização, foco, concentração. A maioria das pessoas tem uma dificuldade de concentração incrível. Não, isso é o mal do século hoje, né? Exatamente. A gente tava falando até antes aqui dos Exatamente. déficits de atenção e essas coisas. Exatamente. E ao mesmo tempo que você ganha tudo isso, você reduz ansiedade, depressão, déficit de atenção, SPA, hiperatividade, todos os transtornos. Putz, mas baita desafio, né? Porque hoje o que a gente mais tem é incentivo, é influência por conta de rede social, por conta de notícia, por conta do mundo ser globalizado, né? Exato. O mundo, ele, na verdade, está numa contramão totalmente oposta a essa lógica que você fala e que você vive, porque não permite, não dá espaço para você focar. Exato. Você tá vivendo de incentivo, assim, visual e de som e de tudo. Sim. E é difícil, cara. E a última coisa que você quer, a última coisa que o mundo quer é que você pare. Olha, Porque um dos melhores jeitos de você ficar presente é parar, caramba. né? Verdade. Porque estamos aqui agora, a gente pode estar no banal, pode estar no hábito, pode estar mas se você para e olha e observa, só usa os 5 sentidos. Você já mudou o seu agora. E mudando o seu agora, você mudou o agora dos outros. Pois é. Que foi a mexerica. Percebe? É. Faz sentido. O A fato gente que você tá ganhou, vendo a gente ganhou um agrado aqui, né? que é o momento, é o Claro, presentinhos, a assim. gente não esperava, vê aqui, mudou eu não nosso esperava. agora. Não, e agora eu não vou olhar pra essa mexerica pra nenhuma outra da mesma forma, né? Caraca, velho. Aí, Essa isso aí. mexirota. essa berga chica aqui, mas tá ótimo. Essa mexerica seria... Você poderia comer ela em quanto tempo? Talvez uns 3 minutos? 3 minutos? Vamos lá na média. Se você estiver comendo bem devagar. Sim. Se pra você estiver aproveitar prestando ela. atenção nela. Isso. Porque a maioria das pessoas come com o celular. Então não ia estar nem prestando atenção. Percebe? verdade. Então ia comer uns 30 segundos, 1 minuto. É o certo? almoço, né? Eu não consigo almoçar se assistir um negócio. pô. Exatamente. Um vídeo, uma Exatamente. série. Perceba, essa mexerica, vamos supor, mínimo 30 segundos. Se for você que tá prestando atenção, Que eu chutei 3 alto minutos, ali. né? É. Utilizando ela como exemplo, a gente pode aprender com ela e render 30 minutos de assunto. E se você aprender todos os conceitos que essa mexerica pode trazer agora, ela pode te render 30 anos de sabedoria. Então, o único jeito da gente eternalizar alguma coisa, transformar em eterno, é trazendo justamente pro agora. Caramba, cara. É verdade, mano. Mas Percebe? faz total sentido. Comam mexericas. Como mexerica. Vitamina C e agora. Parece patrocínio, né? Não, mas maravilhoso. Mexerica Maravilhoso. Cast. Não, muito bom, muito bom, muito bom. É, mesmo. eu vou puxar o gancho, né? Porque ele falou que o Júlio já veio aqui, né? O episódio 3 foi com o Júlio. E o Júlio também, ele falou do tal do caminho Sim. que ele faz, né? Ele falou da importância que, pra ele, né? É fazer uma pessoa sorrir, né? Sorrir Sim. O lance todo do dia. propósito, né? Esse é o lance do propósito que ele comentou, né? A gente achou isso bem bacana. Outra coisa também que eu comentei com o Júlio foi que... do nosso livro, né? Que o Júlio, ele fez uma dublagem no nosso canal. Mas a gente tem um livro também que eu acho que a filosofia do livro é muito ligada a esse negócio do tal do caminho, né? Uhum. Que é sempre tentar ser o melhor possível, né? Sempre melhor que ontem. E é isso, né? A gente coloca a divindade, né? As divindades indígenas, né? Tupã, Guaraci, Jaci no livro, Uhum. pra representar essa força, né? Perfeito. Pro brasileiro, né? Ter a essência dele. Eu e o Luan escreveu esse livro, o João fez umas artes lá, o João é o nosso ilustrador. Nesse momento também ele tá ilustrando uma arte sua, que depois vai pra você também, pro seu... Não é só você que veio com presente, não, rapaz. Aqui, nesse momento presente, eu vou aproveitar o trocadilho, tem um desenho acontecendo. Tem. Aí, e esse desenho também ele vai ser a capa do nosso episódio lá do Spotify, que vai sair um dia depois de sair aqui no YouTube. Que legal. Então, beleza? Quem não esquece de seguir nós no Spotify lá. E vamos falar um pouquinho do nosso livro, lá. Puxa um pouquinho dos papos aí do nosso livro, que eu acho que tem muito a ver com Tem o tal do caminho aí. Não, com ele. tem muita conexão, porque assim, é muito legal quando você fala sobre viver o momento presente, porque eu acho que a concepção, quando a gente começou a escrever o livro, ele fala justamente do momento que o personagem viveu, fala bastante sim da história dele, mas do momento presente dele buscar saber mais,
das raízes dele, né? Ele tem uma raiz aí muito forte com os povos indígenas. E a gente também, através do livro, quis pegar muito bem nesse detalhe que, como você falou, tudo se transforma, tudo parte de um ponto, tudo parte de uma intenção, mas de acordo com a sua intenção, isso tem um impacto na vida de alguém. Uhum. Então, o livro ele tem muito essa conexão, assim, é engraçado, porque depois que a gente escreveu o livro, a gente não tinha essa conexão com... Não vou falar com a teoria, porque, querendo ou não, ele fala do que a gente acredita. Mas com pessoas também que falavam coisas parecidas. E foi muito legal que a gente se conectou com uma galera que falava, pô, cara, que bacana, eu também penso assim. É algo muito parecido com isso. E eu acho que esse lance da transformação, né? De você não simplesmente mudar, mas é, na verdade, transformar. Porque você tem um propósito, você vai atrás dele, e aquilo, na verdade, acaba transformando o que você quer. Sim. E é muito do livro. Ele acaba se tornando uma lenda, né? Tem toda a cara dele por aí, tem a ilustração dele por aí. Então tem todo um processo muito bacana, né? Pra poder... Até a gente refletir um pouco mais da vida. Sim. Eu gostei muito. Por isso, na hora que ele levantou a bola, eu falei, não, calma aí, vamos falar aí do É presente. muito, né? Vamos pensar um pouco mais no que a gente tá vivendo agora. Dar essa... parada, né? Esse stop, assim, um pouco na vida, porque é meio complicado, cara. O pessoal aí tá maluco. Né? A parte legal das lendas, né, trazendo pro nosso cotidiano, é que toda lenda, ela tem o propósito de ensinar alguma coisa, né? Verdade, e já ela surgiu. passa pelas gerações, né? Eu percebo que a grande parada da lenda é que ela não é necessariamente... Ela não precisa ser necessariamente escrita, documentada. Ela vai passar pelas gerações porque ela chama atenção. Perfeito. Né? E ela chama atenção de uma forma muito simples. E eu acho que a grande parada da lenda é essa, que ela é tão simples que ela consegue tocar a alma humana. Né? A gente pode... Quantas palavras a gente pode falar para definir a melhor coisa do mundo? A gente pode falar de diversas, mas a gente não vai estar sentindo a melhor coisa do mundo. Não vai. A menos que a gente traga a essência daquilo, a gente não vai estar aproveitando, né? Então eu acho que a lenda, ela é muito legal nesse sentido, né? A parte do trazer o sagrado para sua vida mundana. Perfeito. Né? Que a mitologia indígena, ela tem uma riqueza incrível, né? Do trazer o sagrado para a vida mundana. Eu queria fazer um adendo, né? Que grande parte da minha formação também foi numa aldeia Guarani, Que lá legal. do Pico do Jaraguá. Caramba, Eu fui até aqui da batizado região, né? lá. Eu fui batizado entre os Guaranis lá. Que legal, que legal. Caraí de Ecupê é o meu Olha nome. lá, que Curandeiro mestiço. Olha lá. Eles me consideravam mestiço. Isso é uma das coisas mais interessantes, assim. Que como eu tô desde bebê e naquela aldeia, eu fiquei desde bebê naquela aldeia, eu fui criado com aqueles índiozinhos, assim. Meus pais, eles frequentavam direto aquela aldeia. Então eu fui criado com aqueles índiozinhos, assim. Minha mãe, uma vez, muito maravilhosa essa história, que minha mãe, ela tava aleitando, né? Ela tava dando de mamar pra mim. E aí tinha um índiozinho com fome, eu tava longe, tinha um índiozinho com fome. E aí ela falou... Aí ela olhou pra índia e ela falou, dá peito. Aí ela deu de mamar pro índiozinho e uma outra índia deu de mamar pra mim. Caramba. É uma loucura, assim. Então essas trocas vai entrar justamente... Tudo que é presente envolve troca. Perfeito. Siri conversando. Até a Siri tá interessada. Ela já até ficou Você aqui, viu? já. Como assim? Deu até a Siri respondendo ali, muito obrigado, Siri. Patrocínio, não, brincadeira. Imagina. Mas é perfeitamente. O quanto a troca, ela transforma, né? O quanto, querendo ou não, você é fruto de todas essas influências e contatos que você teve até hoje. Sim. Então, uma forma que você encontrou de levar isso para outras pessoas, então foi mostrar na vida, né? Na forma como E ele ele vive. falou do batizado, né? Que ele recebeu até um nome indígena. Pois é, é verdade. E a importância do nome indígena também, que a gente explica bastante no livro, né? Que a gente sabe que a gente esquece, às vezes, né? A Nossa. força que tem um nome, né? Sim. E a Verdade. gente coloca É ali o que define, o né? quanto que o nome é importante pra você, o quanto que eles pensam que aquele nome pode fazer efeito na vida de uma criança, né? Então Sim. eles escolhem. Então, Sim. muito bom. E eles recebem, né, uma coisa muito, muito importante para eles, é muito sacra, né? Ele, na hora de fazer o batizado, Aí, ó. o Tiramoi, que é o líder espiritual, ele para e ele realmente recebe o nome, assim, ele se concentra muito. Meus pais estavam achando que ia ser zoeira, assim, sabe? Eles acham, vai ser sapo branco, sabe? Vai ser umas coisas muito zoadas, assim. Mas eles não, ele parou, realmente se conectou, assim, com o alto, e aí trouxe, assim... E curandeiro mestiço, eu achei muito interessante esse nome. Muito, cara. Porque hoje em dia que eu tô entendendo por quê curandeiro mestiço. Porque eu realmente tô curando pessoas. E trazendo o quê? Trazendo
a base, Sim. né? A base da alma do nosso planeta, da nossa terra, que é o que o índio ele tem, o indígena Desde ele tem sempre, o né? contato, né? Mas trazendo de uma forma muito mundana, de uma forma muito brincalhona, de uma forma muito descontraída, Aham. então fica mestiço. O fato de você facilitar esse contato não quer dizer que você tá diminuindo a importância dele, né? Você, na Jamais. verdade, tá facilitando. Exato. Esse que é o detalhe. É né? um facilitador. Um facilitador. Por isso que eu me considero orientador existencial. Legal. Orientador existencial. Por isso o guru, né? Que o guru não Exatamente. resolve o seu problema, ele te direciona. Exatamente. Ah, O guru nada mais é do que um guia espiritual. Ele fala, ó, a direção é por aqui, mano. Bora. Isso. Se a pessoa quer, ela vai. Se ela não quer, ela não vai. Né? A Aham. escolha sempre é sua, né? Exatamente. É. Exatamente. Arthur, um adendo rapidinho. Tentar evitar bater um pouquinho na mesa. Eu porque, percebi. faz uns eco no Fez microfone. Eu falei, caramba. Entramos numa frequência aqui que deu Eu o quis pessoal vai fazer o querer saber. on e deixei bem bonitinho. Era ele batendo na mesa? Foi. Ah, eu achei que era a vibração do lugar. Peraí, a gente ia falar sobre uma coisinha. Puxa um assunto aí que eu vou puxar uma pergunta que Não, que hoje casou. a gente tá cheio. A gente tá cheio de perguntas no Instagram. Foi muito bom, pessoal. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer pela participação da caixinha de perguntas, porque, cara, foi sensacional. No outro episódio a gente teve a galera participando, mas esse, assim, arrebentou de pergunta. Arrebentou de verdade. E é bom porque vem a interação de vocês e vocês aparecem. Enquanto tá gravado, né, a gente mostra depois o episódio, vocês vão acompanhando. Ah, minha pergunta saiu. Saiu. O Júlio sempre fala o nome, a gente sempre dá um reforço por aqui. Que legal. É. Mandaram até no meu Insta. Eu vou pegar Aí, umas depois. Boa, Mandaram boa. bastante aqui. Que legal. Já o contato Né? aí com Então, a galera. isso aí é para o pessoal que tá assistindo a gente, não segue a gente lá no Instagram. A gente sempre coloca caixinha de perguntas. Se você quer mandar uma perguntinha pro convidado, sempre corre lá no nosso Instagram. Ah, muito bom, Ó, hein? a Júlia, ela mandou bastante pergunta aqui. Eu vou pegar umas aqui legais. Essa aqui, você falou um negócio de minimizar a depressão. Ela falou, existe cura para depressão e ansiedade? Boa. Legal. Já pega. Ele, inclusive, já comentou, né, um pouco dali, por conta do ritmo que a galera tem vivido. Sim. É uma sim, pergunta boa. Sim. Tem um livro maravilhoso que chama O Ritmo da Vida, do Matthew Kelly. O Ritmo da Vida é uma das minhas principais fontes de inspiração, referência e um dos principais autores que eu utilizo. Por quê? Legal. O Ritmo da Vida, ele fala exatamente sobre ritmo. Ritmo. E por que o ritmo é importante? Porque quando a gente, ser humano, tá num ritmo infrutífero, tá num ritmo, a gente começa a morrer. Partes nossas começam a morrer. A gente define dessa forma: 4 aspectos da manifestação humana. Todo mundo tem 4 aspectos da manifestação humana. Então, aspecto físico, Show. emocional, mental e espiritual. Então, olhando o ser humano dessa abordagem, a gente consegue diagnosticar qualquer problema em algum desses aspectos. Sempre vai estar em algum desses aspectos. Uhum. Percebe? Então, físico, emocional, mental e espiritual. A parada é o que te causa a depressão. Normalmente, mas vão ter diversos casos, né? Cada caso vai ser um caso, mas normalmente é a falta de propósito na vida. Por que a falta de propósito causa depressão? Porque se você não sabe para que você serve, você se sente inútil. Você sente que você não serve para nada. E se você sente que você não serve para nada, por que você não sabe para que você serve? Porque você não sabe quem você é. Uhum. Essa que é a grande parada. Como é que você vai fazer qualquer coisa se você não sabe quem você é? O poder do autoconhecimento. O poder do autoconhecimento. Então, se a árvore de mexerica não produzir mexerica e quiser produzir mamão, ela vai ser infeliz. Porque ela vai estar querendo produzir a coisa errada. Uhum. Ela não sabe quem ela não sabe para que ela serve. Então, ela vai ser infeliz. Então, a grande parada é, se você encontra a causa da infelicidade, você consegue combater a causa da infelicidade não da forma que a nossa medicina faz, que a nossa medicina sempre combate a doença, em vez de aumentar a saúde. Percebe? Tem uma lógica aí diferente, né? Exatamente. Você inverte, você precisa inverter. Senão você não... A insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, buscando obter resultados diferentes. Albert Einstein. Então, se a gente continuar combatendo a doença, falando, não tenha depressão. Ei, fique feliz.
Pô, Vai ser- não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, se você pegar, mano, tá bom, você tá deprimido. Mas por que você tá deprimido? E quem é você? Aí muda o enfoque. Muda o enfoque. A gente percebe que todos os problemas vêm de vícios. Sim. E vícios nada mais são do que hábitos que não são saudáveis. Sim, perfeito. Nós somos escravos do hábito. Perfeito. A gente precisa escolher o hábito saudável ou o hábito não saudável. Então, o hábito não saudável é o vício. Uhum. Percebe? Então, a gente tem vício, por exemplo, em baixa autoestima. Percebe? A gente tem o vício de pensar, porque um dia a gente acreditou que alguém falou assim: nossa, você não presta, você é feio, você tem... ai, nossa, você é tão ruim com tecnologia. E a gente acredita nisso. Percebe? Aquilo introjeta e aí aquele pensamento continua ecoando. Só que o tanto de gente que tá falando que a gente presta, o tanto de gente que tá falando que a gente é bonito, o tanto de gente que tá falando que a gente é bom com tecnologia, a gente não escuta. Porque a gente tá preso dentro da gente, porque a gente não tá no agora. Percebe? Então a grande solução sempre é sair, olhar pra fora pra poder responder o que tá dentro. Faz muito sentido, faz muito sentido. Você não olha da ótica da pessoa que te coloca naquilo ou da situação que te coloca naquilo. Mas você sai desse aspecto, como você falou, olhar pra fora e olha o contexto como um todo. Exato. Que é o viveu agora, né? Exatamente. Você tá entendendo, opa, então agora é isso. Não é o que passou, não é o que vai vir. Porque o que passou, passou, o que vai vir nem aconteceu. Exatamente. Agora, calma. Exatamente. Então, é O Lao Tse, construção boa. Lao Tse é um filósofo e o criador do taoísmo. Sim, E ele fala: se você tá deprimido, você tá vivendo no passado. Se você tá ansioso, você tá vivendo no futuro. perfeito. E se você tá em paz, você tá vivendo no presente. É o tal do equilíbrio. O né? tal do equilíbrio, Tem o tal exatamente. do caminho, tem o tal do equilíbrio. Exatamente, exatamente. Taldo. O Tal tal, do- ele pressupõe, ele é um pressuposto a priorístico já, o tal ser o equilíbrio entre os dois opostos, Porque né? não é o extremo de nada, né? É o tal. Jamais. Muito legal, Jamais. muito legal. Eu acho legal essa construção porque, assim, você falou do taoísmo, e aí a gente pode conectar com várias outras histórias, assim, de criação mesmo, de origem das religiões. Sim. Que as religiões, vamos colocar assim, as mais antigas, né? Os primeiros relatos de religiões, elas sempre foram focados muito nessa construção da natureza, da representação da natureza, mas também desse processo de equilíbrio, né? Desse autoconhecimento, de você viver o agora. Sim. Falo muito disso. Até um tempo atrás eu estava muito envolvido em estudando a questão do budismo e também trata muito desse ponto, assim. Sim, do sim. viver o agora, não o passado, não o futuro. Então Sim. tem muito detalhe do equilíbrio. Acho bem bacana como as coisas se conversam, né? Sim. Tem o detalhe de você se conectar. Sim. Então, é uma E- forma que ele teve ali, achei interessante. E todas as gênesis começam com o eu sou. É verdade. Todas. É verdade. Olha o verbo da Bíblia, por exemplo. O verbo é exatamente isso. Eu sou. O que é o verbo? Ou o on. Mesma coisa. Ou na Gênesis egípcia, por exemplo, fala que existia Num, que era as águas caóticas e primordiais, Sim. sem forma, sem conteúdo, sem nada. E de lá surge Ra, pronunciando o seu próprio nome. A representação do início de tudo, né? O início de tudo precisa ser o eu sou. Então, quem eu sou para ir saber o que eu vou fazer? Olha. Já é mais sim, parece ser muito complexo e muito imaginativo, né? Parece que é uma questão muito. A prisão tá na mente, né? Exato. A gente deixa tudo mais difícil, né? O budismo, como ele falou, Aí vai o Cavaleiro da Lua, né? Começou a falar isso. sobre os egípcios. o budismo fala que a mente pode ser o melhor dos servos ou o pior dos senhores. Porque você é escravo da sua mente ou você usa a sua mente? Pois é. Quem usa quem? Percebe? A mente é uma ferramenta. A mente é uma ferramenta e nada mais. Já era. Mas é uma ótima ferramenta se você souber usar. Sim. Né? Ou será que o corpo é a ferramenta da mente, né? Entra num detalhe interessante Sim. aí, depende. Sim. Depende Sim. se você está preso nas suas vontades. Aí volta aí no Porque o cérebro é o único órgão que deu nome pra ele mesmo. Já fica de olho, né? Porque, ó, e aí? É. Sim. mesmo, Sim. né? Eu fico. Nossa, você Deixa eu tomar minha água. Não é verdade. Não, mas eu fico pensando nesse detalhe porque, assim, eu tava vendo essa semana. Tô só saindo um pouco, assim, dos pontos, mas eu acho que conecta. Só pra não deixar passar.
a influência que a construção agora dos algoritmos e das inteligências artificiais estão tendo nessa nova revolução industrial. Por quê? Quando a gente fala de atualização de sociedade, a gente sempre tem essas grandes revoluções. E a próxima revolução industrial, ela está tratando muito isso, sobre a criação de inteligências artificiais. E quando a gente fala de mente, pô, a mente humana ela tem um poder, pô, não tem como a gente descrever. E aí você olha a construção da religião, do que você é. Vai chegar uma hora que isso vai tá entendendo? Vai dar treta isso aí, cara. Sim, Então, já tá dando. Já tá dando, porque a gente já tá vendo o impacto do que a tecnologia tem causado na gente, que foi Sim. até o ponto que a gente chegou quando falou da depressão. Sim. Mas quando você olha daqui pro futuro, talvez agora seja o tempo da gente se reconectar mesmo. A parada é... Ó, eu Black tava Mirror. assistindo aquele documentário Dilema das Redes da Netflix. Sim. Eles falam que a tecnologia da informação, a tecnologia artificial, nos últimos 50 anos, ela aumentou em 1 bilhão. Uhum. Cara, isso é um ritmo que a gente nunca teve contato com isso. E a gente não foi criado pra ser assim, né? Exatamente. Você vem muito com isso, né? Da questão Exatamente. do que a gente foi criado pra ser. Sentidos, né? Poxa, sinto o que tá vivendo. Sim. E aí você vive num mundo que não tá influenciando em nada seus sentidos. A Exatamente. gente vai entrar em parafuso, Exatamente. E aí, por exemplo, se a gente tiver em contato com a natureza, a gente vai sentir Aí, ó. o sol, né? De que formas a gente consegue sentir o sol? A gente consegue sentir ele na pele, né? Sentir a sensação do sol na pele é uma coisa, o calor é outra. Então já são 2 estímulos diferentes. A gente consegue olhar, a gente consegue ouvir os sons que só existem quando o sol está por perto. Verdade. Por exemplo, o pássaro, ele não está muito ativo à noite. Verdade. Percebe? Então, tudo isso vai trazer para o quê? Para o que está acontecendo, vai trazer para o momento presente. A tecnologia, ela vai trazer, cada vez mais fechado. Você percebe? Começou com a televisão. A televisão era uma telona. É verdade. Agora a tela tá diminuindo cada vez mais. Pra quê? Pra gente ficar cada vez mais ensimesmado. E esse que é o grande problema. Quanto mais ensimesmado a gente tá, menos presente a gente tá. Percebe? Tá vendo? E aí a gente vira escravo da nossa mente. Porque a gente fala, nossa, é like. E da nossa mente e do nosso cérebro. Já ouviram falar da compensação da dopamina? Sim, Então. Você tá maluco. É exatamente sobre isso. Esse que é o grande ponto, que a galera acha que é uma coisa que não é nociva, mas é nociva. Uma das paradas do tal do caminho é que é o seguinte, o principal do tal do caminho é a rotina. Perfeito. Eu trago filosofia, trago uma nova visão de mundo, trago. Mas isso não vai dar tanto resultado quanto poderia se não tiver a rotina do tal do caminho. E a rotina é justamente essa. Você não mexer no celular 1 hora antes de dormir e 1 hora após acordar. Por quê? Porque o seu cérebro precisa do tempo para despertar. Você precisa do tempo para agradecer. Uma das coisas que se vocês olharem no meu Instagram, eu vou estar mostrando a meditação dos 30 segundos. Sim, eu cheguei... Você viu? Eu vi também. A meditação dos 30 segundos é isso. Quando você acordou, você fala, qual é a primeira coisa que você pensa? Você vai falar, eu tô atrasado? Vou desligar o despertador? Preciso ir pro trabalho? Vou responder Olhar a hora, mensagem? né? Vai olhar a Nossa. hora? Exatamente. Ou você levanta, agradece que o dia nasceu. Os egípcios, eles acordavam e todo dia eles agradeciam que o sol nasceu. Porque o sol pode não nascer. É. Você percebe? Você agradece que você nasceu. É verdade, né, mano? Percebe? Já pensou? É. E essa que é a grande parada que eu aprendi, né, com os indígenas e com a galera do xamanismo, é que a morte é sim uma realidade. Uhum. A gente parou de acreditar que a morte é real. Caramba. E é por isso que a gente tem tanto colapso quando ela acontece. Quando, em casa, eu sempre era o coveiro. Olha lá. Todo animal, a gente sempre teve muito animal. Coelho, gato, cachorro, todo animal que morria, era eu que enterrava. Por quê? Porque meu pai queria que eu tivesse um contato com a morte desde pequeno. E aí o que aconteceu? Eu comecei a refletir sobre aquilo. Ele nunca escondeu, meu pai nunca escondeu nada de mim. Sabe? Nunca. Sempre que eu perguntei, fala. Já vou falar sobre o meu pai. Eita. Meu pai escondia mesmo, assim. Eu tinha um coelho, uma vez, ele... Eu acordei, fui lá dar bom dia pro coelho, tava lá a casinha dele toda cortada, assim, daí ele falou que o coelho roeu e fugiu. Aí, depois de uns 10 anos, descobri que o almoço daquele dia foi o meu coelho. Né? Nossa, não, mano.
Caramba! Seu pai roeu a casa e E ainda... aí, pai? Ai, Espero que vocês estejam vendo isso aí. Cadê? Caramba, mano. Mas foi essa história triste, foi bem triste esse dia. Mas tava boa? Ah, eu não sei, não lembro. Putz. Fiquei triste. Poxa, mano, essa foi... Isso me lembra quando meu Essa pai eu não falou que meu esperava. gato fugiu. Tô zoando. O espetinho daquele. Quando meu cachorro fugiu, No tá ligado? dia, no dia seguinte ele abriu uma banquinha de espetinho. Né? E até hoje ele veio de churrasco ali. Inclusive, não, brincadeira, não tem essa, né? Que horror. Não, mas ó, pra você ver como que é a diferença, né, de como a gente lida com as coisas. Não, lógico, era pra comer, tudo bem, né, mas... não sei se tá tudo bem, não sei. Não tá Eu nada não tava bem. nada Como bem, é na que você vai verdade. julgar, né? Não, sem julgamentos, eu só quero me abrir mão dos julgamentos de hoje. Que maravilhoso. Mas voltando ao ponto, né, olha como isso impacta, porque... Você olha, na verdade, da forma natural das coisas. Exato. E foi muito daquilo que você falou no começo. Não tá preso, não ser a posse, né? Uhum. E é interessante até olhar isso para os animais de estimação. Não que você seja um dono, mas que você tá proporcionando para eles uma moradia um pouco melhor, um cuidado um pouco melhor do que talvez ele não teria se ele estivesse na rua ou em Sim. qualquer outro lugar, né? E os nossos relacionamentos? Nossa, boa. Esse Eu também sou é outro dono ponto. da minha namorada? Muito pelo Ela contrário. é minha dona? Ela tá falando que sim, mas É, ó, é. discorda. A namorada dele tá Mas atrás das Mas ela câmeras. faz o tal do E caminho. não é? Mas você percebe? Todas as nossas relações, a gente tem algum tipo de vício. É. A gente tem algum tipo de vício causado por quê? Por causa de um pensamento. Qual o pensamento? Um pensamento errado. Ah, sim. Um pensamento errado. O pensamento de que eu sou separado de você. Tudo surge daí. O pensamento de que eu sou separado de você. Se eu sou separado de você, ou você me controla ou eu te controlo. Ou eu passo a perna em você ou você passa a perna em mim. Mas quando só existe um, quando a gente fala, a gente compartilha a mesma coisa, que é o que a mitologia, que é o que a religião, que é o Sempre. que as Sim, lendas sim. trazem, nós somos um. Tem o provérbio maia, em Lakesh, Olha que legal. eu sou outro você. É o que significa em Lakesh. Eu sou outro você, só que com uma roupa diferente. Caramba. Essa que é a parada. Se a gente considera que Sou outro você. Gostei eu disso sou aí, outro você. Interessante, hein? É. Se a gente considera que eu começo a partir do ponto que a minha pele dos limites da minha pele, eu tendo a ser um ser que só olha pra mim. Por quê? Você só tá sozinho se você só tá olhando pra você. E o sentimento de solidão é um dos principais que tá assolando, né? Principalmente os jovens. O tal do caminho é muito direcionado pros adolescentes, né? Porque a gente não foi ensinado a viver. A gente não foi ensinado a viver. Ninguém foi ensinado a viver. E se a gente não é ensinado a viver, tem muita coisa que a gente precisa ser ensinado. Com certeza. Senão com a gente não certeza. sabe como é que a gente vai aprender. Percebe? E aí a gente vai crescendo cheio de vício, cheio de... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Vai Na apanhando, sorte. apanhando. Você fica traumatizado, você Pois fica zoado, percebe? E aí quando a gente fala... Eu não termino nos limites da minha pele, isso muda tudo. Porque a mexerica vai se tornar você. Vai mesmo. De Percebe? certa- vai mesmo. E qual que é a sensação da mexerica se tornar você? É uma honra? Você tá honrando ela ou você tá só cagando ela? Ah, isso aí eu lembrei do Masterchef, hein? Eles É. falam muito isso. Honre a comida na hora que você for preparar. É. O valor que você É. tem, né? No que você consome, pelo menos no que, por exemplo... Quando você até- vai cortar, né? Exato. Cortar a carne. E se você não cortar honra, tudo. você é vergonha da profissão. Você É. é vergonha. Perfeitamente. Isso mesmo. Sabe, Você senta na graxa. É o fogaça, né? Aí você tá na graxa, meu. Mas ó o ponto que é interessante. Você me fez lembrar uma coisa que eu vi esses dias. E eu tô vendo umas coisas engraçadas como se conectam. Eu nem tava vendo por conta do episódio. É porque naturalmente as coisas aparecem. Mas já parou pra pensar que você nunca se viu? Vou soltar essa, você nunca se... Não, mas do jeito como você vê outra pessoa, você tecnicamente, naturalmente, sem, por exemplo, um espelho, sem uma câmera, você nunca olhou pra você mesmo. Sim. E talvez Pro seu isso rosto, né? seja um bloqueio muito natural de você talvez não conseguir começar a se olhar de fato como uma pessoa. É. Porque você acaba vivendo exatamente isso que o Arthur tá comentando, cara. Você acaba vivendo e escolhendo, talvez... Aliás, você vive em cima de escolhas do que te passaram, do que te deram. Porque você não se vê tecnicamente, naturalmente. Mas eu considero isso um presente de Deus. Agora, olha o ponto, porque aí já é um oposto. Exato. E Eu aí? considero isso um presente de Deus. Ele fez de propósito? Fez de propósito. Ué. Por quê? Por que Por a que gente será? não vai olhar pra gente mesmo? Porque a gente precisa do outro
pra conseguir a nossa felicidade. Aí, ó. A gente precisa do sentimento da dádiva. Dádiva é dar, receber, retribuir. É a definição de dádiva. Dar, receber, retribuir. Quando você dá alguma coisa, a pessoa normalmente, quando você dá de coração e é uma coisa boa, a pessoa normalmente fica, se eu falar, nossa, você é muito bonito, o que você vai falar? Pô, muito obrigado, cara. Pô, muito obrigado, você vai se sentir como? Mas depois eu ia te dar o óculos. Não, brincadeira. Mas eu ia ficar muito satisfeito, muito feliz. Normalmente as pessoas falam você que é. É verdade. Não, é verdade. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi devolver isso pra são você. seus olhos. Fala, para, imagina. Sei que tem um puta do estilo da hora aqui, rapaz. Para, sei, Você mano. percebe? Isso, normalmente, se a pessoa estiver saudável, é uma coisa incrível. Por quê? Porque a gente tá trocando. Sim. E se a pessoa não tá saudável, ela fala você que é negando. É. Eu não sou, Ou você sou nada, que é. né? Entende? E aí vem a questão do filme do Jim Carrey, por exemplo. Sim, senhor. Você tá aceitando ou você tá negando? Eu pego sempre as bases da improvisação pra levar pra vida. Então, a aceitação é importantíssima. Sim. Percebe? Sim. Pra gente estar presente, a gente precisa estar aceitando. Por exemplo, você tá falando muita coisa, e eu tô tentando ficar presente. Eu vou aceitar... Continua falando. Pra eu conseguir estar presente, eu preciso aceitar o seu ruído. Senão eu preciso de alguma coisa pra me proteger. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou usar o quê? O ego. E aí vai vir uma diferenciação muito interessante. Ego versus self. Ego versus self. Essa é a definição da psicologia transpessoal. Ego versus self. Sim. Ego é a camada, é como se fosse a mente. Ego é a fantasia, a roupa que a gente ganha junto com o nosso corpo, certo? Self é a nossa verdadeira essência. Esse é difícil, hein? Exatamente. É a nossa verdadeira essência, é aquilo que a gente é, não aquilo que a gente está. Ego sempre está. Lembra da frase? Nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes? Sim. É por causa disso. Porque a gente sempre está. Nem o homem é igual, nem o rio é igual. Percebe? Então, o seu corpo está mudando o tempo inteiro. Sabe quanto que libera da sua pele de células mortas por ano? 2,5 kg. Caramba, mano. 2,5 kg. Sabe quanto que você tem de... Caramba, João, o que aconteceu? Tô brincando. Foi mal, né? Perdi, né, mano? Desculpa aí. Vai uns 3 aí, né? Sabe quanto que tem de amigo. célula no seu intestino? Putz. Células, bactérias, vírus, lá. protozoários. É. Também mais ou menos 2,5 kg. Tem 300 bilhões de bactérias no seu intestino. Você tem mais bactérias aí do que células no seu corpo. Caramba. Então a gente é simbionte. Sabe o que é simbiose? Sim, é é um vendo. canal, né? Aí é vendo. Exatamente. Simbiose é quando os dois convergem em um mesmo ciclo, né? A gente é simbionte tanto no nosso próprio corpo, das bactérias, Que legal. quanto dos outros. Sim. Verdade. Né? É verdade. Por isso que a gente depende do outro. Por isso que a gente não se olha. Eu achei muito legal que você trouxe, porque eu falei, nossa, isso é sensacional. Bom, matéria boa aquilo lá. Eu vi um lembrei, artigo muito interessante. isso me fez lembrar de um episódio de WandaVision. Barco de Teseu? Exatamente, do barco de Teseu. Isso aí. Dos dois Visão. Que nenhum é o Visão de verdade, mas os dois são os explica, Visões né? de Explica verdade. o barco aí. Eles explicam o barco de Teseu, porque tem o barco de Teseu e ele tá no museu. E eles têm peças podres. Tem peças podres nesse barco que são trocadas por peças novas. E é feito um barco só com as peças podres. Então tem 2 barcos de Teseu. Qual é o barco de verdade e qual não é? É isso mesmo. É. Então, E aí? nenhum é um barco de verdade. Mas os dois são os barcos de verdade. Os dois são barcos de de um- verdade. Ele explica, tipo assim, né? Se você pega o barco e vai levar pra outro continente Isso, e o atravessando barco o é mar. arrumado no meio do oceano, ele chega ao mesmo barco no final? Né? Tipo É o assim, mesmo que saiu daquela mesmo costa que pra saiu chegar da no outro, costa. se ele trocar todas as peças. E aí? A gente acaba voltando pra um ponto, né? Às vezes você é... Olha que coisa louca, olha o gancho que eu vou fazer aqui. Você é, na verdade, o propósito do que você foi feito, né? Porque o barco de Teseu, ele teve um propósito de ser barco. Ele não deixou de ser barco porque mudou as peças, ele ainda continuou sendo. Então o propósito faz ser o que você é, independente do que você trocar ao longo do tempo, se você se manter firme naquele propósito. O propósito e o conceito. E o conceito, Conceito. perfeito. O conceito é o que liga a essência.
Aí, ó, por isso que é difícil se conectar à essência. Essa que é a parada. Eu tive um professor de filosofia que eu debati muito com ele, porque ele trouxe aquela ideia do Sartre, a existência precede a essência. A ideia do Sartre é essa. Só que eu falei, não, é ao contrário. A essência precede a existência. Por quê? Porque é impossível. Quando você pensa no carro, alguém vai projetar um carro. Para ser feito o carro, ele precisa pensar no carro primeiro. Perfeito. Para depois fazer o carro. Percebe? Percebo. E essa ideia é existencialista, essa ideia do Esse Sartre. negócio de pegar no ar? Ou É, não? é, isso, né? é bem já isso. existe, só falta alguém pegar. Exato. Né? O conceito de criatividade é isso. Né? Então, é igual aquele conceito da matemática. Se a matemática ela foi criada, ela foi inventada. Então, a matemática ela foi criada ou ela foi inventada? Sim. Não, criada ou descoberta, na real. É, porque não se. Entendi Então, onde você chegou no entendeu? ponto. Ela foi inventada, criada ou descoberta? Porque Ela de já certa- existia? É. Será que em algum aspecto ela já tava ali? em alguma Foram coisa? só alguém descobrir como que fazia cara ou falou, "Ó, alguém Bhaskara." criou como fazia? É o conceito o cara da. pegou a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras no ar? Não, e isso aplica em qualquer coisa na Terra, né? Porque, Sim. tipo, ninguém sabia que o hidrogênio era o hidrogênio, né? Lá no início de tudo. Não. Vamos dar Mas um nome ele pra isso. existia. Ele foi lá e colocou numa caixinha e falou: não, isso é um hidrogênio. Sim. Isso é um macaco. Isso é um gato. Já pensou? Que coisa maluca? Isso é Em um todo cérebro. tipo de linguagem ainda. Em né? to- Pra ficar pior ainda. Calma, assim. Inventar os nomes aí. Bagulho é louro. E a parada é que, na verdade, isso muda tudo. Se o conceito faz alguma coisa existir, que a gente tava falando do nome, né? A Sim, importância do sim, nome sim, pro indígena, pro Guarani, né? Em latim, nomen est numen. Ou seja, o que isso quer dizer? Fala que uma coisa só passa a existir a partir do momento que ela tem um nome. Por exemplo, você conhece alguma coisa que não tenha nome? Não. Talvez eu O ainda coisa, não criei, né? né? Talvez eu ainda não criei, mas assim que eu criar ela vai existir. Vai porque eu vou começar pôr a Vai ter o existir. nome. E vai ter o nome. Ela vai ter um nome. Percebe? Percebe. Esse que é o ponto. E aí a física quântica vai entrar exatamente nessa questão. Por quê? Porque o átomo, olha aqui, vamos aí. Os caras aqui tá aí no fundo, eu tô achando bom. Acompanha, pega essa aí. Quântico. Deixa eu O tomar aqui. átomo. Em alguma vez, algum átomo já foi observado? Agora não sei. Um átomo? Um átomo. Alguém já viu o átomo alguma vez? Exatamente. Eu Viu? nunca vi. Viu? Não, só ele isoladamente, assim, eles como uma. Porque uma o átomo é unidade a de menor algo. coisa que existe da matéria Exato. e tudo é feito de átomo, certo? Isso. Tudo. Absolutamente tudo é feito de átomo, certo? Partindo do pressuposto, vejo vários. Mas Exatamente. nele, na sua essência. Ele ali. Não. E ele tem aquele modelinho do Rutherford Bohr, o Jimmy Neutron, sabe? Sim. Ele tem? Não sei. Ninguém sabe. É. Ninguém sabe. Sabe por quê? E aí? Porque o átomo ele é tão pequeno que ele não consegue ser observado. É impossível observar o átomo. Eles conseguem observar o que o átomo faz na matéria. Eles só conseguem observar reflexos do átomo. É verdade. Ou seja, é tipo ter esse copo aqui e eu jogar esse livro no copo. Perfeito. Certo? Uhum. Ele vai fazer barulho, o livro vai para um outro lado, não é como se não tivesse nada, certo? Vai ter um reflexo, mas eu não consigo ver o copo. Percebe? Bicho. Então a questão é, o que a física quântica fala? Como é que ela explica isso? Ela explica que a única coisa que faz, o átomo ele tem dois modelos. Em vez de ser o Rutherford Bohr, que é o Jimmy Neutron, ele tem dois modelos. Ele tem o modelo de onda e o modelo de partícula. Onda é a onda de probabilidade. Então o copo pode estar aqui, mas ele pode estar aqui também. Mas ele pode estar aqui, ele pode estar em qualquer outro lugar e ele pode não existir. Onda de probabilidade. Aí, o gato de Schrödinger. Exatamente. Tá Exatamente. doendo a cara. É, Aí o gato exatamente. mia Pensar na se a caixa. porra do gato tá vivo ou não tá. Aí Exatamente. o gato na caixa. Não, cala a boca. Exatamente. Será que o gato está vivo? Só que a parada é, nesse caso, a gente sabe conceito de gato, conceito de caixa, Ah, e sabe de conceito de estar ou não estar. Estar ou não estar? é verdade. Certo? É verdade. A física quântica fala que a consciência do observador, do observador é o que particulariza a onda em partícula. É o lance da interpolação quântica, né? Do que ele... Tem até o experimento que eles colocam duas saidinhas Isso. assim. É E esse é aí. um carinha ali só indo, tá ligado? Exato. Daqui a pouco ele Exato. vai pra dois lugares ao mesmo Exato, tempo. Você é exato, um só. Exato. Você fala, Exato. ué, Exato. cê é louco. Esse fenômeno é chamado de colapso da função de onda quântica. Aí é isso aí, viu? Que é onda de probabilidade, pum, colapsou em partícula. Então ele só começa a existir
a partir do momento que a gente observa. E a partir do momento que a gente observa, a gente dá um conceito. Dando um conceito, a gente dá um nome. Ou seja, tudo que existe é conceituado. Então, se a gente está com o conceito errado sobre alguma coisa, a gente está modificando aquilo. Sacou? Tá vendo? Essa que é a parada. Por exemplo, uma coisa Entendeu? ruim da sua vida. Se você começar a ver ela de outra forma e tem como ver de outra forma, Sim. você vai o mudar copo aquilo. meio cheio, meio vazio, que a gente conversou A hoje. gente conversou hoje. Se dá pra ver de um jeito ruim, dá pra ver de um jeito bom, né? Não é mais ou menos essa a lógica. É Se eu consigo ver de uma exatamente isso. forma, tem como eu ver de outra forma também. E o que vai mudar é o hábito. Ou seja, você tem o hábito de ver meio cheio e o hábito meio vazio. Se você começar a agradecer todo dia que você tem água, você vai criar o hábito. Opa! Tento novamente. Com certeza. É porque eu não Desliga tenho mais esse bagulho. água aqui. É por isso que É. é pra tentar de novo. Não tem que pegar tem água água, depois. tente novamente. Mas é muito perfeita essa lógica do quanto... Caramba, do quanto você define as coisas, né? Uhum. Pô, mas o átomo vai se comportar assim, então eu falo... Aí ele... É isso aí. Xablau. O assunto tá mega sério. Vou pegar uma pergunta mais pra descontrair aqui. O nosso amigo... É pra dar um respiro Pra na dar um nossa respiro, mente, né? né? Então, tudo Exatamente, é pro pessoal ir Pra com gente calma, parar assim, de pra usar gente dar essas uma... massas encefálicas gigantescas. Mentira, eu acho que vai usar mais liso, ainda. liso, Hein? liso. Acho que vai usar mais. Nosso amigo aqui, Guilherme Ribeiro, mandou uma perguntinha. Ô, Gui, valeu, hein? Obrigado, hein? Valeu, Guilherme. Duas perguntinhas. Ô, valeu duas A vezes. primeira é: por que calça a gente bota e bota a gente calça? Ah, não. E a outra, Responda a outra essa, é: Theo. por que o milho verde é amarelo? Aí, ó, você que deu o nome pro milho verde. Que porra é essa? Que porra é essa? E aí, né? Eu devolvo com outra pergunta. Segura essa, Gui. Pega essa aqui. Para um escorpião, por contexto de um escorpião, uma lagosta é uma sereia? Avião tem buzina? Avião tem muito. Essa Só foi os uma da das- lata. Não, parei. Terrível, terrível. Ai, sim. Saiu pra se recuperar. Os da Latam, eu entendi. É. Eu já saquei. Terrível, terrível. Brincadeira aí, Zona Sul. Zona Sul. É. Zona Azul. Não, não foi o da Tan que caiu lá na Zona Sul e fez todo o estrago? Por isso que ele tem que ter buzina. Porque ele fez aquele estrago. Essa foi a Tá piada. caindo. Foi essa a piada. pô, Tan, cara. tan, tan. Entendeu? Obrigado, Gui. Valeu aí. Muito obrigado Valeu, pela Gui. descontraction. Ó, Muito bom. Então, já que é Valeu, pra Cris. pegar essas perguntas aleatórias aqui, o João mandou pra gente: em caminho de paca, Não. tatu caminha dentro? É a mesma pergunta que ele fez pro Júlio Mirassol. Boa, boa. Essa é legal, essa é legal. Essa eu posso O que ele repetir. respondeu? Daí ele ficou pensando dele. Demorou pra ele entender bastante. Demorou um pouquinho, mas... Ele falou alguma coisa de. Não, tatu caminha atrás, né? Tipo assim. Se a É. paca for grande. Eu vou responder com outra pergunta. Se Pega aí, jogo. o jacaré não sei quando, o elefante não sei cotola, Esse é bom. O cara tá muito preparado, meu amigo. O cara tá muito preparado. é a presença. Tem a presença. Ai. 100% O do tal, agora. o tal cara. do preparo. É. Tal do preparo. Livro vai sair já, viu? Tal do preparo. O Batman na capa, assim, né? Ai, caralho. Muito bom, muito bom, Maravilhoso. muito Ó. bom, muito bom. A Bianca Prado perguntou também. Boa, Bianca. Valeu, Bia. Bianca. O que te motiva? E qual a sua melhor forma... Não, qual a melhor forma de se concentrar quando você não está bem? Uau. Boa pergunta e prática. Gosto assim. Show. Melhor forma de se concentrar quando você não tá bem. Uau! Tem várias. As que eu passo no meu curso, algumas bem fáceis que qualquer pessoa consegue fazer sem o mínimo de treino. Respiração. Então, se você fizer uma técnica aumentando a sua respiração, você vai ter uma experiência de pico, vai mudar na hora o seu estado de consciência. Segundo Ramon. ponto... Ramon. Pô, Jojo é referência. não, Boa, peguei, com certeza. Não, é que eu sempre faço uma Jojo referência em quase todos técnica os de episódios. Entendi. Então, Foi- tudo e foi uma bem Jojo lembrado, foi referência. bem lembrado, Ramon, bem lembrado. Mais puro e verdadeiro Ramon. E serve pra matar vampiro também, quem quiser Precisar. usar. Muda a respiração que você mata o vampiro. Continua. Pô. Entendo tanto de física quântica que isso aí eu não entendi. Respiração.
respiração, contato com a natureza. Boa. Contato com a natureza. Ir atrás de relações sociais e toque humano. Toque humano. Que legal. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o contato transforma o momento. O contato transforma o momento. Uma das coisas que eu faço, principalmente aqui em Santa Isabel, eu faço palhaço na rua, né? E o palhaço é justamente isso. Ele é uma essência pura, é a sua essência manifestada com o máximo de sinceridade possível e aberto, completamente concentrado no presente. Então, quando eu ver você, eu vou me abrir pra você. E quando eu me abro, você se abre. E aí o nosso contato vai gerar alguma coisa que vai modificar o presente. Então vamos sair os dois transformados. Legal. Percebe? Legal. Então essa é a terceira dica. E a quarta dica é, se você tiver muito em si mesmada, sabe quando você tá no pensamento, quando você tá, passado, futuro, muito, e você precisa vir pro presente rápido, banho frio, banho gelado. Que legal. Tem até um cara que ele tem um estudo maravilhoso sobre imunidade e sobre cura de doenças terminais, de doenças autoimunes, que chama saúde. Wim Hof. Wim Hof. Ele tem um documentário sobre ele na Netflix também. Se pesquisar no YouTube, você vai achar bastante coisa. E ele mistura a respiração com banho gelado. Ele criou um método. Eu conheço o método de Wim Hof. Já ouvi falar algumas vezes que tem um youtuber que ele testou e ele acabou usando pro resto da vida dele. Sim. Tão bom que foi, né? Positivo. Sim. Wim Hof. É muito legal. É muito legal. Que legal, banho frio, Acho que respiração. E o que me motiva? O que me motiva é... Eu sei que eu posso, através do meu encontro, transformar a vida das pessoas que eu encontrar. Então, e eu sei que eu consigo transformar para melhor. Então, o que me motiva são as pessoas. É isso. O que me motiva. E principalmente os adolescentes. Eu tenho uma missão muito forte com os adolescentes. Que legal. Porque as principais taxas de suicídio estão mais altas entre 13 entre 15 e 29 anos. Tá muito e tá crescendo cada vez mais. Pois é. Sabe? E assim, psicólogo, Setembro Amarelo e tudo que já estão fazendo. E tá gerando o resultado que tá gerando. Não vou dizer que não tá gerando resultado. Mas não tá sendo suficiente para reduzir completamente. Então precisa outras opções. E eu considero o Tal do Caminho uma das principais outras opções. Eu tô começando a trabalhar com escolas agora. Que legal. Estou oferecendo Tal do Caminho para as escolas. E inclusive, se você for numa escola, gostou do que eu já falei até agora, dá uma chamada, liga no Zap, manda uma mensagem no Instagram, porque eu realmente quero, eu tô fazendo um preço ridículo para todo mundo conseguir fazer. Eu quero salvar o máximo de gente possível mesmo, assim, sabe? Sim. E eu quero atingir o máximo de gente possível para melhorar a qualidade de vida. E essas pessoas vão melhorar outras pessoas, que vão melhorar outras pessoas, e assim, fazer a minha parte para melhorar o mundo. É isso. Isso, legal. We are the world! Imagina. Muito legal, mano. Muito isso aí. bom. Que show. E a gente já tem também, né, um público da escola, né? Então a gente vai dar uma reforçada pra eles também. Legal. Porque a gente, graças ao nosso livro, a gente conseguiu fazer algumas Foi palestras mesmo. em algumas escolas aqui da região. Basicamente, né, pra fazer o adolescente, a criança, entender que mesmo que você saia da escola, você não pode deixar o seu lado criativo de lado jamais. Sim. Né? Principalmente- Não importa pra que lado você vá, né? Que faculdade você vai fazer, Sim. o que você vai trabalhar. Sim. Manter sempre ativo, né? Porque isso é muito importante. A gente falou de escrever, né? Porque a gente escreve, mas tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de pintar, dançar, cantar, né? Não deixar de lado isso. E a gente leva também um pouquinho do RPG, né? Que a gente fala, que é Sim. muito, muito bom exercitar a mente sempre, né? Sim. Criar personagem, improviso, é o que você falou. Sim. É sempre bom. Sim. Testar ali outras formas, né? O RPG ele tem muito esse poder, assim, de você testar num mundo que você tecnicamente não precisa. Na verdade, você tá totalmente fora do controle, né? Uhum. Porque assim, a vida ela te
tipo, coloca na situação, pegando esses ganchos que o Arthur trouxe, de eu ser dono, ter posse e controlar. Agora o RPG não, ele é totalmente pra quem tá jogando, né? Fora o mestre. Mas os jogadores não sabem o que vai acontecer. Sim. É um baita do lance do improviso. Nem o mestre sabe o que vai acontecer tudo. Sim. É, porque depende do jogador também, né? É. Ele tem ideia do que pode acontecer. Então a gente não tem controle. Eu acho que é um caminho muito legal, assim, que foi como você falou. A gente não aprende na vida como lidar com essas adversidades, ou melhor, como lidar com a vida mesmo, né? Sim, Já que a sim. gente não tem posse de nada, todo mundo, a influência que a gente recebe desde criança é ser dono de algo. Sim. Só que, tecnicamente, a gente não é dono de nada. Exato. Agora, Exato. num RPG da vida, você percebe justamente isso. Que, Sim. putz, agora eu tenho que saber como que eu vou lidar, como eu vou interagir com outras pessoas, como eu vou passar por aquele problema. Sim. Puta, acabei, né, falando bastante, porque logo menos temos conteúdo de RPG aqui. E Só é queria... um- Tudo é propaganda desses caras. Não deixa de ser um método Os meditativo. caras vivem de jabá. Os caras vivem de amarga. Jabaquete. Não, mas é brincadeira no Não, sentido não, de não. o quanto a força de você estar aberto. Porque o RPG não Exato. acontece se você estiver aberto. Exato. É o que ele falou. Uhum. De você poder fazer a troca. interagir. Aceitação. Aceitação. Eu vi muita coisa aí interessante. Se vocês quiserem, eu posso dar umas dicas pra vocês sobre como transformar o RPG em um método de meditação. Olha lá. Por quê? Porque meditação é tudo que nos traz pro aqui e agora e faz a nossa mente calar a boca, a nossa mente habitual. Meu último personagem era um monge? Puta, vai dar certinho, cara. Monge A mente habitual, ela normalmente é o pior dos senhores. Então a gente tá jogando RPG. Aí eu tô pensando no que eu vou fazer amanhã. É. Cara, Isso a gente tá atrapalha. conversando agora. Eu tô ouvindo realmente o que você tá falando ou eu tô pensando no que eu vou falar? Percebe? Você escuta pra entender ou escuta pra Esperando responder, o né? plot twist. Né? Exatamente. É. Exatamente. É isso aí. Então o RPG, assim como a improvisação, ela pode virar sim um método de meditação, mesmo. Muito legal. Eu tô fazendo esse trabalho ali com a galera do Improclube, eu tô Sim. fazendo esse trabalho. Eu tô criando até o método da vacuidade. A vacuidade para gerar criatividade. Que uma das únicas. Acho que a única pessoa que eu vi fazer isso foi além de mim, mas ele tá pegando por uma outra abordagem, é o Murilo Gun. Vocês conhecem o Murilo Gun? Sim, muito, pô. Então, ele é muito da criatividade, né? E antes ele era da criatividade racional, aquela criatividade cartesiana, né? Sim. Você junta isso mais isso dá isso, né? E aí você fica se esforçando. E aí ele começou a descobrir mais meditação, descobrir mais autoconhecimento, mais espiritualidade. Então ele começou a descobrir a criatividade no zero. E é exatamente o que eu tô fazendo também. Eu tô descobrindo um método novo de teatro, e eu comecei testando comigo, obviamente, no palco, né? Uhum. De zerar. Em vez de você ficar prestando atenção e se enchendo de alguma coisa, você se zera. Porque aí tudo que vier, você vai aceitar. Que legal. Ele aumenta a aceitação, por consequência, aumenta a escuta. E, por consequência, te deixa mais no aqui e agora. Porque se você não tem nada, você não precisa ficar indo pro passado nem pro futuro. Você não gera expectativa. Então, você aumenta a sua presença através disso, saca? Legal, legal. Muito legal. Murilo Gun tá num processo agora com o Cacau, que eu tô Sim, achando o Cacau Flow é incrível. sensacional. É de incrível. verdade, mano. Muito Incrível, legal. incrível, incrível. Muito legal. Vi os cortes. Tô esperando o podcast com ele, inclusive, imagina. Ô, já Ah, Pode vir aqui, Murilo. sério, o Murilo Cacau Gun querendo... Não, o Murilo Gun, queremos você aqui. é um cara que eu tô querendo conhecer muito tempo já. Não conheço Ele ele é pessoalmente ainda, mas eu tô querendo trocar uma ideia com ele, Cara, mano. é fora da casinha A demais. gente tá falando as mesmas coisas, cara. É muito legal. O Murilo É Gun é bom. muito da hora. Ah, mas você vai vibrar e vai encontrar com ele, tenho certeza. É isso aí. Você falou um pouquinho do RPG e do improviso. Você já jogou RPG alguma vez? Eu fiz uma experiência de improvisação com RPG. Eu não joguei RPG da forma mais tradicional possível, mas eu fiz uma experiência de teatro. A gente Certo. estava fazendo no processo do Corona Mostarda, a gente fez uma parada. O Júlio que mestrou ainda. Ele trouxe, ele falou, nossa, eu vou trazer o RPG pro teatro. E foi muito legal. Foi muito maravilhoso. É realmente a mesma pegada da improvisação mesmo. Sim. É muito da hora. É Ele muito da hora. tem isso aí. Foi bem É. forte. Foi bem forte. Que Da legal. atuação, né? E é mais legal ainda. Atores, Nossa, que saudade de um RPG. saudade. A gente vai, em breve, vai trazer um conteúdo legal pra você. Saudade. Mas eu quero fazer só um exercício, então, de brincadeirinha com você agora. Manda. Tipo o que a gente Pô. fez com o Júlio Graça. Oba. Esse aqui é um D20. Pode escolher o que você quiser aí, ó. Tem Já- vários D20s Já aqui. até ó. pra aproveitar. já D20 que- é o dado mais famoso do RPG, um dado com 20 lados, que a gente faz algumas paradinhas aí durante uma jogada, mas agora você vai criar um personagem do zero, tudo na sorte. Você vai jogar um número aqui e eu vou falar pra você qual que é a sua raça,
Legal. Aí você vai jogar mais uma vez e eu vou falar qual que é a sua classe. Tá bom. Aí você vai contar uma historinha do seu personagem, a história do seu personagem pra mim. Uau. Beleza? Improviso agora. Eu que jogo? Isso. E vai depender da sorte dos dados ou talvez até dessa Pera aí só um minutinho. vibração aí. Vamos tentar ver o que a gente pode ter. Vai ser engraçado. Legal, gostei. Achei. Pode jogar, agora tá tudo certo. Tá na mão aí? Tá na mão. Nossa! Já caiu no 20 já. Gritou. O cara deu um 20, cara. Não sei se você manja de raças de RPG, mas você é um draconato musculoso. Draconato é um meio humano, né? Um humanoide com um dragão. Beleza? Sensacional. Joga mais uma, você é um draconato musculoso Agora ele tirou 2. que Não teve tanta sorte. também é... Ó, tudo a ver com ele. Caramba, Que ele também é um druida que só sabe se transformar em animais aquáticos. Tá bom, é o fluxo Agora conta a da história, água, né? um dragão fortão que só se transforma em animais aquáticos. Legal. Pode pensar Legal. com tranquilidade, fica... Mas a ideia é dar um contexto aí, quem que é ele? Quiser dar um nome... Fala o seu nome, quantos anos você tem. Meus filhos. Boa. Meu nome é... Peraí, deixa eu ver aqui. Wokzen. Meu nome é Wokzen. E assim como essa mexerica, a coisa que eu mais tenho dentro de mim são gominhos. Ah, sim. Wokzen treina muito com seu bastão nas montanhas e embaixo das águas, sim. Wokzen, que rima com Drake do bem. Wokzen está há 1000 anos já caminhando pela face da terra ou nadando pelo rio Araraquara. Muito bom. Esse rio é famoso. E ele vem pelas superfícies ou pelas planícies do Jaguari nesse momento, para descobrir o sentido da vida. Esse... Olha. É isso? Wokzen. Wokzen. Conta uma historinha aí de uma aventura que você teve que se transformar em uma criatura que ninguém esperava. Só conta um pedacinho dessa aventura aí que foi bem insana. Ah, sim. O Wokzen uma vez se deparou com uma bailarina que dançava, uma bailarina fantasma ancestral aqui na cidade de Santa Isabel, que dançava debaixo da luz de um poste. Eita. E ela era semi-demoníaca. Ela era uma moça que parecia ser muito boa, mas quando fui me aproximando dela e ela dançava e dançava, ela tirou uma navalha e falou assim: agora eu cortarei sua garganta. E ela tinha uma língua um pouco presa, assim, sabe? Ela falou: agora eu cortarei sua garganta ou seus testículos. Escolha. Aí eu lancei um dado. Graças a Deus deu 9. Se tivesse dado 0, minhas bolas teriam ido longe. Ela tentou cortar a minha garganta. E no momento que ela tentou cortar a minha garganta, eu pensei: eu preciso me transformar num animal. Olha. E o animal que eu escolhi pra me transformar foi uma tartaruga. Porque a tartaruga tem o pescoço retrátil. Então, no que ela foi cortar a garganta, Tartaruga pum, marinha. puxei. A butela. Uma tartaruga marinha que tinha até uma medalhinha de honra da aeronáutica. Sim. E aí, nesse momento, eu me salvei. Salvou a minha vida me transformar na tartaruga marinha e derrotei com um cascudo Sorte que da você era bailarina. uma tartaruga ninja. Chamei o Rafael, Donatello, uma galera E deu um cascudo nela. e dei um cascudo nela. Bom. Muito bom. O cara lançou a braba, parabéns, ó. Mandou bem. Mandou benzão. Mandou bem. Ô, João, antes da gente fazer mais uma perguntinha, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, mais um pouquinho aí, só para o pessoal ficar feliz. Mais um pouquinho, eu vou falar então dos nossos queridos e amados patrocinadores, que são a U-Box Marketing, que sempre tá com a gente aqui, oferecendo esse espaço maravilhoso pra gente poder gravar o nosso podcast. E se você está precisando de uma parceria,
ou de uma empresa de marketing, tem a U-Box Marketing. Então entre em contato com a U-Box Marketing, que o Lua já vai falar daqui a pouquinho as redes sociais deles. E se você está precisando de uma produção linda e bela audiovisual, assim como a nossa, toda bem produzida, com bela iluminação, com belas câmeras, só não posso oferecer o meu rosto lindo de ator, porque eu não trabalho com isso. Mas tem a Dots Prod. Então entre em contato com a Dots Prod e seja feliz e belo. E lindo, maravilhoso. Esse cara é bom. É isso aí. Né? Isso aí. Preparado para mais algumas perguntinhas? Certamente. Muito bom, muito bom. A sessãozinha aqui foi ótima. Ah, namastê, Okizen. Agora vaza, por favor. É, o Okizen. Yoxen foi embora. Foi que- Volta de novo, Mas- Arthur Morini. A Muffzinha perguntou aqui pra gente. Ô, valeu, mano. Murg. Opa, Muffzinha. Ela falou: trabalho em um lugar com uma energia mega pesada. O que eu devo fazer pra não me atingir? Pô, se demitindo, imagina. Sai de lá. Toca o burrinho dali. Putz. Olha, terra e sol sempre, todo dia, pé na terra e banho de sol, porque isso aí faz a gente trocar com o ambiente. Então tudo que tiver na gente, a gente vai liberar para a terra, e tudo que tiver na natureza, a gente vai trazer para a gente. Então isso vai renovar, você não vai ficar com aquela energia presa. O grande problema da gente tá num ambiente pesado, num ambiente ruim, qualquer coisa do tipo, é a gente ficar com aquela energia. Verdade. Percebe? Eu, por exemplo, eu uso guia. A Sim. guia é um para-raio. A guia, ela fica nela Que legal. para não pegar em mim. Então aí eu tiro aquela guia, aí tem os métodos de limpeza e tal, Sim. né? Pra não pegar em mim. Aí é isso, não fica com energia pra você. Se você quiser, se estiver muito, muito pesado, você pode usar cristais no seu bolso, que o cristal ele tem um sentido também muito parecido com a guia. Ele absorve aquela energia nociva em vez de pegar em você. E, inclusive, pra gente não ficar cansado quando trabalha com computador, tecnologia, alguma Sim. coisa que a gente tem que ficar muito próximo, se a gente colocar uma turmalina grande entre a gente e o computador, aquilo reduz aquele cansaço, aquela dor de cabeça, aquela coisa horrível que fica quando a gente fica muitas horas seguidas. É um Isso cristal? reduz. Essa- É um cristal, uma turmalina negra. Tá. É o cristal. Isso foi uma das coisas que meu pai fez aqui no Porto Rossetti. Você já lembra do Porto Rossetti? Sim. Meu pai era professor de ciências lá. E aí ele fez uma feira de ciências com os aluninhos, né? Legal. E um dos experimentos que os alunos fizeram foi isso. Eles colocaram a planta na frente da tela do celular, e uma tinha turmalina e a outra não tinha turmalina. A que não tinha turmalina morreu. A que tinha só murchou. Percebe? Então ela reduz muito a influência, né? Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Então, radiação, energia magnética, energia gravitacional, ou esse próprio peso do ambiente é vibração. Então, a turmalina vai te ajudar. Turmalina, ônix, obsidiana, são 3 Como é pedras que eu que vou você pode achar um usar. Pokémon? Oi? Ah, Onix? Se eu sou um treinador da Não, eu vou trocar de carro, então. Tô É, brincando. Tá ali, e uma obsidiana. Não, Você tem que usar o Mas tem que ter Picareta uma de picareta diamante? picareta de diamante. 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 Não tem Minecraft. referências dos nerds. Não, é que Mas- nós é muito nerd, eu acho que se deu pra você perceber um pouquinho. Mas acho que foi muito bom o toque, né, cara? O toque com a terra que ele falou. Tenta Sim. descarregar isso Tem que de alguma tentar, forma, né? sim. Muffzinha, legal. tenta fazer isso. Qualquer coisa da natureza que seja muito forte vai te ajudar. Cachoeira, mar. É verdade. O mar é a melhor limpeza que existe no mundo, assim. O mar é a melhor limpeza que existe no Pô, mundo. o corpo sai leve, né? Exato. Não tem como, não Exato. tem como. É Exatamente. visível, assim. Você Sim. vai lá e tchá. Sim, exatamente. Ou, se você precisar, busca, sei lá, um centro. Cachoeira é bom. Cachoeira. Eu saio leve quando vou na cachoeira, eu fico uns 5 minutos embaixo da queda. É. Na hora que eu saio, Isso aí muda, nossa, completamente o dia, assim. Show. Se você tiver oportunidade... Eu também cresci ali no Santuário do Paganismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ali no ouvi Instituto falar. Biratã Santuário do Paganismo, ali na Estrada de Arujá. E aí tem cachoeira, tem floresta, tem um monte de coisa. É o espaço ali dos meus pais, né? Então, direto eu tenho contato com essa... Eu pude testar muita coisa. Uhum. E, cara, é empírico, funciona. Que legal. Funciona. O cara tá aqui como exemplo. Ele viveu e disse que tá aí, ó, né? E eu também, todo mundo aqui já teve, sabe? Mas, ó, tenham mais contato. Acho que é um recado muito importante mesmo. Animal é bom.
gatinho. O gato, ele tem uma presença, Gato, né? Ele é, sente. Eu é, tenho é. isso A comigo. gente que tem gato- 4 em casa. Sabe Então, o problema? Se você começa a colocar muito gato, eles começam a trazer da rua pra sua casa. Esse que é o problema. Se você tem até aí uns 4, 5, eles limpam a casa e limpam as pessoas e tal. Se você começa a ter mais do que Vou no isso, banheiro eles, rápido. eles podem pegar da rua e trazer pra casa. Caramba. É complicado. Não, e você falou bastante do xamanismo, e eu acho que é esse contato muito forte quando a gente fala da própria influência, né? Quando a gente olha para os animais e a representação deles, assim, na nossa história e na nossa essência, né? Sim. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, cara, porque talvez para outras pessoas não tenham tanto contato, assim, né? De saber, pô, mas como assim xamanismo? O que de fato ele vem a ser? Dessas influências que você teve, assim, porque você comentou, né? Você era o coveiro, né? Dos animais lá, Sim, mas sim. como que foi essa influência aí do xamanismo A pra você? influência do xamanismo. E o que tanto isso te ensinou, né? Sim, a influência do xamanismo foi muito forte, muito presente na minha vida, porque eu tive contato tanto com os animais físicos, né? Então, e eu tive uma criação muito raiz mesmo, sabe? Sempre tive contato com cavalo, com vaca, com cachorro grande, com galinha, com coelho. Tive contato com muitos animais, muitos tipos de animais. Então, tanto os próprios animais te ensinam com os hábitos deles, com as formas deles se locomoverem no mundo, deles se manifestarem no mundo. Então, o cachorro, por exemplo, ele é muito preocupado. Né? O cachorro, ele é tenso, ele é metódico, ele é aquela coisa. E tem ser humano que é do mesmo jeito que o cachorro. O gato já é mais, ele é mais independente, ele é mais porra louca, e ele se importa mais com ele só. Tem muita gente que é assim. O cavalo é aquele ser leal. Aquele ser que, cara, e ele vai fazer a mesma coisa sempre. Ele vai andar pelo mesmo caminho, sabe? E o cavalo, o ponto fraco, tem uma coisa muito interessante dele, que normalmente se pega fogo no estábulo... Sim. Ele sente que a proteção dele é no estábulo. Então, é muito difícil tirar o cavalo. O perigo tá no estábulo, só que como ele sente que a proteção é o estábulo, ele fica ali dentro. Caramba. O que é muito parecido com o nosso ego. Por quê? Porque o ego é a nossa proteção. É o personagem que a gente usa pra se proteger de alguma coisa. Sim, Quanto mais porrada a gente recebe, mais a gente precisa se proteger. sim. Só que, se a gente se conectasse a cada porrada, se a gente se conectasse com a nossa essência, a gente ia deixar ela passar. Só que a gente, do mesmo jeito que o cavalo, acha que a proteção é o estábulo. Então a gente fica cada vez inflando mais o ego, até o ponto que a gente não sabe mais voltar. A gente se perde dentro de nós mesmos. E uma coisa legal do cavalo também é pensar naquela viseira, né? Sim, Né? sim, Limite sim. sempre sua visão, olhe sempre pra frente. A gente não pode deixar, não, pessoal, limitar nossa visão. Colocar o limitadorzinho, né? É cabresto que chama, né? É. Mas aí pega muito nesse gancho, porque a força do cavalo pode prender ele. Que é a Exato. gente, a É. nossa força e a nossa mente que pode nos prender também. Exatamente. Que doideira. Então, o xamanismo, ele é um método, né? Eu não sou xamã, Sim. tá? Porque o xamã, ele tem um caminho. Eu conheci o Juan, Sim. né? De São Tomé das Letras, o Juan Oviedo, ele chama. Vocês vão até encontrar umas coisas muito legais, assim, no YouTube. Ele ensina umas coisas maravilhosas. Tem Wi-Fi? Tem, né? Tem umas coisas maravilhosas do Juan que ele ensina muita coisa. E a parada dele o xamanismo, ele é um caminho individual. Ele é um caminho individual, ele é um caminho que você trilha sozinho. Então é você indo em contato com o sagrado. É um caminho místico. É um caminho místico. A religião é tentar trazer o sagrado para o ser humano. Aham. Não para o ser humano usar, mas para o ser humano se conectar. Religare. Religião. Vem de religare do latim. Perfeito. Percebe que é justamente religar. Então é como se o ser humano, em vez de ficar se prendendo a algo, ele busque o sagrado. Percebe? Eu fiz uma aula recentemente sobre a fé não religiosa. Sim. Uma das aulas ali que eu dei, não é do módulo titular, né? Mas teve uma galera que quis continuar, e aí eu fiz um curso só pra eles. Fiz um segundo módulo ali só pra essa turma. E aí a galera quis continuar, e aí eu dei uma aula sobre a fé não religiosa. Ou seja, a gente, tudo que a gente faz é por fé. Tudo que a gente faz. Por quê?
Porque o YouTube começa do nada. Porque, olha que maravilhoso, aqui ó, todas essas coisas do Juan aqui ó, Juan Oviedo. E essa palestra aqui, será que cai se eu colocar rapidinho? Eu só queria mostrar, é uma coisa do YouTube. Vai ter, mas se tiver música, alguma coisa... Não tem talvez música. o som dele falando, por ser vídeo de outra... eu acho que melhor evitar, talvez. Mas assim, se quiser falar o título aí depois... Não, eu queria colocar essa palestra aqui só porque ele falando é uma palestra e esse cara é um dos caras mais conhecidos do xamanismo, um dos caras mais pica assim do xamanismo, e essa palestra é gravada em 2002 e ela é muito importante pra mim porque eu tinha 1 aninho e eu tava nessa palestra atrapalhando essa palestra. Olha só. Tá ligado? E dá pra escutar. Se coloca o áudio, dá pra escutar eu falando Ele assim, falando. muito. É muito legal. É muito legal. Coisas dele em cima da mesa. Cara, eu acabei com todos os mapas. Ele levou um monte de coisa. E o Juan, ele é tão... Olha por que eu tô falando do xamanismo. O Juan é tão desapegado que ele tava cagando assim. Deixa ele. Ele não ligava. Vivendo o momento, né? Cara, ele queimou os documentos dele. O Juan, ele quis um grau de desapego do ego tão grande, mas tão grande que ele queimou tudo. Ele Caramba. tinha voto de pobreza, ele não recebia dinheiro nenhum, assim. Então, ele gostava de fumar, por exemplo, mas ele gostava, não era viciado. Sim. Ele gostava de fumar, ele gostava de beber uísque, só que ele não comprava. Ele não comprava. Se ele quisesse cigarro, se alguém quisesse dar o cigarro pra ele, ele fumava. Se tivesse, ele fumava. Se não tivesse, tudo bem também. Percebe? Esse grau de desapego é uma coisa assim que é o Avançado. caminho do xamã mesmo, Sim, sabe? sim. Então, Todo representante, assim, de uma determinada ideologia, religião, forma de viver, ele tem uma entrega muito forte, né? Porque isso espelha também todas as outras vias, assim, de religião. ou tem ou deveria ter, né? Ou deveria ter. Sim. Boa, No mas mínimo- no mínimo era o que se no esperava, mínimo vamos deveria, colocar assim, né? Então, é. de, tipo, a ideia seria se abster do que tivesse por fora pra poder seguir a Claro, ideologia e o que claro. acredita. Interessante, muito bom. Porque de que vale a homem ganhar ao mundo e perder a si mesmo. E aí, né? Jesus que disse. Ele disse, De é que verdade. vale ao homem ganhar ao mundo e perder a si mesmo. Que é a parada desses pastores corruptos, por exemplo. Tem Saca? tem um detalhe Eles disso. ficam aí corrompendo a fé, acabando com a fé das pessoas. Em vez de estar religando o mundo ao sagrado, eles estão profanando o sagrado. Percebe? É verdade. Por isso é um crime, assim, se a gente olhar da forma religiosa, isso é um crime terrível. Aí esses pastores saem por aí e ficam comendo menininha da igreja, as varoazinhas, sabe? Pedofilia, sabe? Mano, isso é um crime, isso acaba com a moral de qualquer religião. E aí chega qualquer pessoa e fala assim, eu sou ateu. Por que eu sou ateu? Porque eu não acredito em Deus. Como é que pode a religião tá acontecendo tudo isso? É a pessoa que vai olhar só as coisas ruins e tem material pra olhar as coisas ruins. Percebe? Pois é. Mas entra naquilo que você trouxe, né? De você realmente entender o seu propósito e seguir aquilo, né? Sim, Por sim. isso que Exatamente. o valor tá nisso. Exatamente. Importante. Não citei nomes, mas gostaria. Não precisa. Vou continuar fazendo algumas perguntinhas, senão vai ficar a pessoa sem... Que Legal. muita pergunta veio, né? Muita pergunta, o pessoal vai começar a achar ruim que não saiu todas as perguntas, mas mais uma aqui da Mafizinha que eu achei interessante. Ela falou... Valeu, mano. Fale um pouco sobre lei da atração. Hum. Estou começando agora e estou muito encantada. Lei da atração, legal. Lei da atração é interessante, assim, é um conceito muito interessante. Ela pode ser usada um pouquinho mais... Ela pode ser considerada magia, quase, assim. Ou, se você quiser utilizar a análise mais neural, você vai encontrar a lei da atração na PNL, Programação Neurolinguística. Ou seja, aquilo que você está vibrando, aquilo que você... Vamos falar da forma mais fácil possível. O que você estiver prestando atenção é o que você vai ver. Acabou. O que você estiver prestando atenção é o que você vai ver. Certo. Então, se a gente está conectado agora no que a gente está ouvindo e no que a gente está falando, a gente não está prestando atenção, por exemplo, no cheiro. Percebe? A nossa atenção é seletiva. Vocês já viram o vídeo do gorila? Ah, sim, que eu acho que foi, inclusive, do Netflix. Eles usaram exatamente esse exemplo, Sim. não é? Que ele tá mostrando um pedaço aqui, um gorila lá tocando Aham. uns sax dançando. E você não olha pro gorila lá. Eu já vi. Exato. A atenção é seletiva. Então tem muita coisa que a gente fala, a gente só não vê na nossa vida porque a gente não tá
vibrando, que a gente não tá olhando para aquilo. E a lei da atração é exatamente isso. É você ficar, nossa, eu quero realização profissional. Quero realização profissional. Quero realização profissional. Você vai tá olhando pro profissional. Então, toda oportunidade que surgir no profissional, você vai tá de olho. Percebe? Então, a parada nada mais é do que isso. Só que isso tem um grande poder. As coisas simples, normalmente, são as que mais funcionam. Então, não é porque água qualquer um tem que você não precisa mais de água. E que ela não vai te hidratar. Percebe? Então, a lei da atração é isso. A lei da atração é muito simples. Eu recomendo. Tem várias formas de vê-la e todo mundo utiliza de alguma forma. Lembra que eu falei? A gente faz tudo por fé? É isso. É isso. A gente come por fé. Por quê? Porque eu tenho fé de que a mexerica, que vocês têm fé de que eu não envenenei essa mexerica. Sim. Percebe? Eu espero. O João quase abrindo. Ter certeza. Então, até agora eu tinha essa certeza. Você me Agora trouxe que você agora um tocou no pressuposto assunto. que eu fiquei um pouco em dúvida, mas tá tudo ótimo, é lógico que não. Eu não tinha pensado nessa Eu não possibilidade. tinha pensado nessa possibilidade, mas, né? A dúvida é o Agora princípio eu da penso. sabedoria ou da intoxicação. Falou isso pro cara que tem gastrite, aí que eu não como mesmo. Falou de... Mas muito interessante o quanto você olha pra aquilo e aquilo ganha uma dimensão totalmente diferente, né? Eu acho Sim, É isso aí. sim. que isso é muito interessante. A parada é essa mesmo, né? Tudo na vida é isso. Vocês, pra você fazer... Pode falar. Não, eu ia falar, saber escolher pro que você olha, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa ficar presente. Pra ficar presente, a gente precisa olhar pra alguma coisa. Perfeito. E aí tem uma coisa muito interessante da negação. A maioria das pessoas, um dos maiores problemas do autoconhecimento é a negação. Quando a pessoa não sabe ou finge... A nossa mente, não dá pra confiar na nossa mente. É, porque mente, né? Brincadeira. Não ia soltar Incrível, essa aqui. Desculpa, incrível, eu não ia incrível, contar essa incrível. piada. Não dá pra confiar na mente, porque a mente é seletiva e a mente... Qualquer um de vocês, quando precisa acordar cedo, quantas desculpas você consegue inventar pra você não acordar cedo? Ah, mas isso aí é... Todas possíveis. Sendo que é você que se comprometeu com isso. Eu já acordo cedo. A única coisa que você... É um fato muito simples, Uhum. só que a mente consegue te engabelar. Ele é... Você consegue se convencer. Esse, pra mim, é o maior poder da negação. Sabe? É a maior prova de que a negação existe é essa. A nossa mente nos engabela pra gente não fazer alguma coisa. Então, se a gente consegue não acordar cedo, que é uma coisa banal, imagina uma coisa importante. Uma pessoa que tem um processo autodestrutivo, por exemplo. Fala assim, eu quero virar artista. Mas você tem um complexo de inferioridade, a sua mente vai ficar falando, não, você não vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Desiste agora. Sim, Desiste agora. E quanto mais você fala, mais aquilo se torna realidade. É verdade. Porque você vai estar prestando atenção naquilo. É verdade. Ainda a validação, né? A Exatamente. gente ainda ficar procurando uma validação que nem existe, primeiro se valida contigo, né, cara? Exatamente. Ponto bom. É. Mais uma aqui? Manda bala. Depois ele tem as perguntas dele aqui também. Eu que vou ele colocar aqui recebeu pra umas lá. você dar uma olhada se você É, quer. porque tem muita pergunta, mano. Eu tô... Vai no filtro aí. Quantas perguntas? Vai ter que voltar de novo, Arthur, hein? Olha. Ah, Então não. é bom não estar envenenado também. Que droga. É. Ó, vou fazer uma pergunta Você pode aqui. me devolver rapidinho? Pega aquela que tá aberta, tô zoando, João. Brincadeirinha. Ó. Humor. A Paula perguntou quando você se apaixonou pelo teatro? Uau. Olha. Ah, Valeu, Paula. Eu comecei no teatro com 13 anos. E eu comecei no teatro porque os meus pais não aguentavam mais. Atrapalha a palestra, né? Tô sabendo. Tô brincando. Exatamente isso. Exatamente. Eu sempre fui uma criança muito agitada. Muito agitada, mas muito agitada. Nossa, mas muito, assim. Sempre fui muito... Eu tenho uma energia, assim, que não acaba nunca, assim, sabe? Então a parada é, se os meus pais não fossem meus pais, eu ia ter tomado tarja preta, certeza, na infância, sabe? Eu ia ter tomado um monte de remédio pra tentar me acalmar. Eles não iam me criar dessa forma, percebe? Eu ia estar fudido. Eu ia estar fudido, assim. Minimamente com hiperatividade, com ansiedade, com depressão. Minimamente. Se tivesse vivo, se não tivesse usando crack agora, assim. No tá ligado? lucro. É Se isso. tivesse no lucro. É isso. Então a parada é... Os meus pais, eles sempre tiveram de olho na mitologia... Na mitologia, não. A sociedade egípcia, ela foi considerada
pelos historiadores gregos, uma das mais felizes. Eles estudavam e eles iam para diversas civilizações e tal, e eles anotaram, né? Eles documentaram a civilização egípcia como a mais feliz que eles já passaram. Por quê? Porque a civilização egípcia, ela tinha um sistema que desde muito criança, eles tinham uma sensibilidade grande, né, com as crianças, e desde muito criança as crianças eram diagnosticadas o que elas tinham mais propensão a fazer. Então, nossa, esse aqui ele tem um talento para ser ator. Esse aqui tem talento para ser médico, esse aqui para ser advogado. Então, cada um já era desde criança ali, ó, guiado. Então, desde o pescador até o faraó, todos estavam no seu lugar. E é por isso que essa sociedade era considerada uma das mais felizes. Percebe? O Juan, uma das coisas que ele fala é: a gente necessita, come bem devagarzinho, a gente necessita do nosso vácuo. Que veneno bom. Nada, deixa quieto. Queria dar o... Pelo amor de Deus, fala o que você ia falar, cara. Tá ligado? A gente necessita do nosso vácuo. Vácuo é o nosso... A gente precisa ter certeza de que aqui é o nosso lugar. Aqui agora é o nosso lugar. Interessante. E quando a gente tem essa certeza, a gente se sente em paz. Uhum. Esse que é o grande parada. Então, uma das grandes questões dos adolescentes é que eles não se sentem em nenhum lugar. Eles não sentem que o lugar deles é aquele. E a parada é, os meus pais, eles sempre tiveram essa visão e eles sempre estudaram muito, então eles viram que uma das minhas principais potências era o teatro. Então, quando eu comecei, eu sempre criei muito personagem, ficava fazendo piada o dia inteiro, parecia um papagaio, assim, e eu ficava o dia inteiro. Eles falaram, mano, a gente vai te dar um lugar pra você dar vazão. E aí eles me colocaram no teatro, comecei a fazer aula com o Yuri aqui em Santa Isabel. Sim. E aí fiz 2 anos de teatro com o Yuri, com a galera, né? E aí, depois disso, o Yuri foi pro Canadá, comecei a fazer stand-up. E aí, porque eu falei, eu preciso ir pro palco. Eu tava agitado de novo, eu preciso ir pro palco. Aí eu comecei a fazer stand-up. Fiquei mais 4 anos fazendo stand-up com texto. E aí eu falei, mano, não presta pra isso. Fiz um curso com o Fábio Lins de stand-up. Sim, Fábio E aí, Lins, manja? Sim, pô. E aí, no que eu tava fazendo o curso, o Douglas Brito, um outro comediante incrível, que tava direto no Espaço da Comédia, que era o espaço do Fábio, ele falou assim, cara, mano, você curtiu stand-up, né, mano? Por que você não faz improviso? Aí eu falei, nossa, legal. Aí eu comecei a olhar o improviso. Aí que eu conheci Barbichas, aí que eu conheci a galera do improviso. Aí eu comecei a fazer aula, eu fiz primeiro aula de mímica, né, de improvisação, o curso do Impromime, lá no próprio Espaço da Comédia. Depois fechou o Espaço da Comédia, aí eu conheci a Michelle Galindo, e aí ela tava com depressão. Caramba. Ela tava com depressão, tava com ansiedade, e ficava dando aulas, eu fazia as aulas dela e tal, e aí, pum, pandemia. Na pandemia, ela ficou muito zoada, ficou muito deprimida. Uhum. E por quê? Porque ela tinha parado de dar aula. Ela não tava cumprindo o propósito dela. Então a alma dela tava, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. E aí a gente começou a trocar mais ideia. Eu já era aluno dela, a gente já era um pouco mais íntimo. Eu comecei a trocar mais ideia. E aí foi o primeiro processo que eu fiz de cura de alguém, de autoconhecimento. Foi o primeiro processo que eu fiz sozinho, assim. Porque eu sempre fazia junto com meus pais, né? Que eles são terapeutas e o caralho. Então eu sempre fazia junto com eles. Esse foi o primeiro processo que eu fiz sozinho. E aí com isso ela começou a se desenvolver. E começou a ficar feliz e começou a se desenvolver cada vez mais. Aí ela criou o Improclube por causa disso. Que legal. E eu já quero mandar um beijo aí pra Michelle, porque ela também mandou essa pergunta e ele acabou de responder aqui pra ela. Uau, obrigado. Né? Ela perguntou também sobre curar depressão, falou pra você falar um pouquinho também sobre a improvisação, né? Sim, mas foi que ele comentou. é bom que você comentou e já deu certo. A intuição tá mais forte aqui. É, O belo combo. Eu tô meio com medo de não dar tempo de eu falar de todo mundo, mas eu vou puxar mais um nome aqui, porque a gente vai ter que encerrar em breve agora a nossa entrevista. Pô, muito bom. Mas eu vou pegar essa aqui do Tarcísio Tarcísio Lima, né? É, amigo meu, ele é muito gente boa. Tarcísio Ele é Lima. terapeuta aqui de Santa Isabel também, é da Terapeuta. Loja Azul, muito legal ele. Ah, ele quer saber se tem diferença entre autoconhecimento e autoaceitação. Sensacional. Oh, boa É pergunta. sensacional. Eu- Eu vejo que autoconhecimento exige autoaceitação. O autoconhecimento vai levar à autoaceitação e a autoaceitação normalmente vai levar ao autoconhecimento. Então, no sentido de que
A aceitação sempre vai ser a base de tudo. Sempre, 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 sempre. A aceitação. Como eu disse, para desenvolver a parada, né, desse curso, do Tal do Caminho, eu peguei as bases da improvisação, com o que eles faziam na arte. Eu falei, mano, isso tem potencial, vou trazer pra vida. Então a base da improvisação é presença, escuta, aceitação, né? E eles têm muito forte essa questão do sim. O sim. Por exemplo, para eu formar esse personagem aí, eu precisei aceitar o que ele tinha falado, aceitar o que o dado deu, né? O que ele tinha dado. E aí, eu precisei aceitar tudo isso para depois... A gente precisa... Sempre que a gente precisa ter um sim maior do que o não. Porque toda vez que a gente tem um não, a gente está entrando na negação. E negação vai entrar naquele processo, de novo, né? Da atenção seletiva, da mente e tal. E a aceitação, ela vai levar ao olhar pra fora. Por quê? Você precisa olhar pra fora pra aceitar. Senão você não tá olhando. Você percebe? Eu preciso estar ouvindo o que você tá falando pra eu conseguir pensar alguma coisa, pra eu conseguir responder alguma coisa. Percebe? Só que a gente fica sempre negando. Então, você tá falando, eu tô pensando que eu vou falar. Claro, não, claro, isso. E entra no modo automático. Sim. Então, pro autoconhecimento... E autoconhecimento não é virar Jesus, não é virar... Buda. Pô, Buda alcançou a iluminação, cara. Não vamos chegar nesse nível. A gente vive em sociedade, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai... E aí, a parada é essa. Percebe? Tem aqueles vídeos do Sadhguru, manja? Sim. Aquele indiano. Ele fala muita coisa muito legal. E só que tem algumas coisas que são transcendentes demais. Então ele fala assim, não deixa uma pessoa te irritar. Não, só pensa assim, não deixa uma pessoa te irritar. Se tem um problema na sua casa, só não deixa aquilo te afetar. Isso é transcendente demais. Isso não é aceitação. Uhum. Percebe? Uhum. E a aceitação, por exemplo, tem uma regra de 3 que eu trago, que não tem nada a ver com matemática, eu sou horrível em matemática. Uma regra de 3 que eu trago, que é uma das melhores coisas que eu já criei. Que se você tem um problema com uma pessoa que realmente importa muito na sua vida, você tem 3 caminhos possíveis. Você pode mudar a pessoa, você pode se mudar, ou você pode aceitar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo ótimo. O meu pai, ele tem muito problema no nariz. Rinite, sinusite e tal. E aí, então, o que acontece? Ele às vezes faz muito barulho pra comer, porque ele tá com o nariz ruim. Ele faz muito barulho. E eu tenho um ouvido bastante sensível, é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu comecei a perceber. Eu ficava irritado do nada, não sabia por quê. Já era parte da negação. Porque eu ficava me protegendo em mim, ficava prestando atenção em outra coisa, pra não perceber o que tava me irritando. A partir do momento que eu aceitei a situação, eu falei, ok, tem alguma coisa me irritando. O que é? Aí eu comecei a perceber que era aquilo. E aí no que eu comecei a perceber que era aquilo, eu falei, nossa, como é que eu vou resolver? Você precisa perceber, aceitar pra depois ver como resolver. E aí quando eu vi como resolver, eu falei, eu posso mudar ele, eu posso me mudar ou eu posso aceitar. Então como é que é? Mudar ele. Mudar ele seria, por exemplo, pagar uma cirurgia pro nariz dele. Né? Mudar o outro. Como é que você muda o outro? Quando você faz a pessoa aceitar alguma coisa que ela não tá vendo. Tem como mudar o outro, né? Ou me mudar. Jeito de me mudar. Eu posso colocar um fone de ouvido. Eu posso colocar um tampão de ouvido. Eu posso comer mais longe dele para tentar não escutar. Eu posso comer um pouco... um horário um pouco diferente. Eu posso comprar mais remédio de nariz para ele. É uma coisa que eu tô mudando em mim. Ou a aceitação, que é o terceiro caminho. A aceitação foi o caminho que eu usei, no caso. A aceitação foi... Meu Deus... Eu vou morrer. E ele também. Então, graças a Deus, ele tá comendo do meu lado. Graças a Deus, ele tá comendo do meu lado. Faz barulho mesmo. Então parou de me dar raiva e começou a me dar gratidão. Sim. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu falei, eu não sou eterno e ele também não é eterno. Então, viverei hoje como se fosse meu último dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia é a minha frase motivacional. Perguntar de motivação pra mim é a minha frase da vida, meu mantra pessoal que me motiva a fazer tudo na minha vida. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Se você fala isso pra uma pessoa ansiosa, ela fica na hora desesperada, né? Porque a ansiedade, ela vai te trazer a sensação de que você é eterno. Porque sempre amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã. A depressão também.
Você tá vivendo no passado. Não, por quê? Porque você é eterno, que você não precisa viver o agora. Se eu vou viver 100 anos, por que eu vou viver o agora? Eu preciso me importar com o que o meu vizinho me fez. Eu preciso me importar que a minha namorada me traiu. Pô, não é. Percebe? Então agora, quando a gente fala, quando a morte, o Juan fala muito isso. O Juan e o Dom Juan do Carlos Castaneda. Eles falam, quando você considera a morte sua aliada, sua amiga, e fala e percebe que, na verdade, ela tá a um braço de distância de te tocar o tempo todo, você começa a aceitar a vida. Percebe? Então a aceitação vem muito dessa sabedoria pra mim. Muito, 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 muito. Fiz até um poema sobre a morte outro dia. Bem legal. Que bacana, bacana. É encontrar nesse extremo uma razão pra viver o agora, né? Sim. Extremo, é. É a realidade, né? Não, eu falo legal é um ponto extremo, né? É como a gente olha como finda, mas na verdade nada termina, nada acaba, tudo se transforma, né? Então você já começa a mudar um pouco o ponto, né? Aê! Já dizia o velho deitado, né? Que nada se cria, tudo se copia. O velho deitado. O velho deitado, você fala bastante deitado. Posso ler o poema? Pô, Por rápido, favor, não. já tá aí na tua mão aí. Eu criei aqui o poema outro dia. Eu tava pensando muito sobre a morte. Eu tive uma doença recentemente que eu falei, nossa, e se eu morrer hoje? Eu falei, com verdade cênica mesmo. Eu falei, e se eu morrer hoje mesmo, assim? Mesmo, pra valer. Sabe? Porque é muito fácil a gente banalizar qualquer coisa. Eu falei, e se eu morrer hoje pra valer mesmo? Aí eu criei esse poema. Chama Ó Morte. Ó misteriosa morte, não sei quando você virá. Esse mistério que dá sabedoria aos tolos pode a nós todos ensinar. Que quando fazemos em excesso ou deixamos uma dádiva escapar, logo isso entra na lista de coisas que podemos nos cobrar. Mas no momento exato que tu vens, só cada pessoa saberá se fez tudo valer a pena ou se deixou a vida escapar. É isso. E é Mandou isso. bem demais esse cara aí, ó. A gente vai finalizar o episódio, mas, né? Fechando bem, inclusive, Fechando né? muito bem, né? Fechando com chave de gold. Chave de gol. Quem não segue a gente no Instagram, segue lá. Manda perguntinha. Hoje a gente deixou algumas perguntinhas escapar, mas eu vou passar pra ele no... Mano, voou, velho. Tô Voou, olhando o horário é, aqui, eu a gente vou- já fez. Caraca! Foi um episódio um pouquinho mais longo do que o normal, mas... E depois eu passo pra ele algumas perguntinhas que o pessoal fez, né? Que é dúvidas, e ele Eu vai respondo no sanar lá. próprio Instagram. Ele vai responder lá no Instagram, beleza? Legal. Que mais? Muito obrigado. E o Box Marketing, mais uma vez aqui. Tá precisando de marketing digital, dar um up no seu produto, nas suas vendas, na sua loja. Fala com os caras, que os caras é brabo. Bom. Dots Prod, tá precisando de produção audiovisual, vídeo de casamento, festas, ensaio fotográfico, tudo. Fala com os caras também, que os caras é muito brabão no que eles fazem. Tudo isso os caras João, fazem. você conseguiu terminar o desenho dele? Consegui. Caramba, aí sim. Então, Eu acho que até já pode mostrar pra ele. presentear, então, aqui. Enquanto mostra pra ele... Eu fiz a Arthur. entrevista mais longa só pra ele terminar o desenho. Arthur, esse é o desenho que ele fez pra você. E você gostou de participar do podcast hoje? isso, que da hora, mano. Caramba. É isso Meu aí. Deus, agora eu vi como é que eu vou ficar quando eu ficar velho. É. Que legal. Que da hora, mano. Adorei, mano. Eternizando Incrível. aí você, né? Já me misturou com o Dragon Gold, como é que era o O negócio? Draconato? Isso aí é meio elfo, né? elfo. Eu Esse adorei, já tá mano. Adorei mesmo. Que da hora. Obrigado. Adorei a mexerica também. Você gostou de participar aqui? Nossa, eu adorei. Achei muito legal. Um papo gostoso, fluiu pra caramba. Foi muito bom. Putz, eu adoro esses papos que são tudo no flow, assim, sabe? Nada preparado, nada ensaiado. literalmente. Só aqui agora, né, mano? É isso aí. Muito legal, gente. Muito Né? da hora. Vamos olhar naquela câmera geral ali rapidinho. Todo mundo dá um tchauzinho ali, tá? Valeu, Muito galerinha. obrigado por assistir a gente aqui, tá? Tá precisando de um podcast gostosinho pra ouvir. Tem lá no Spotify também. Ou entra aqui, tem outros episódios legais com outros convidados bacanas aqui. É isso aí, muito que bem. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço. Beijo. Namastute. É isso aí. Namastute. Ô, João, tem um Namastute. saco de laranja pra você depois, se quiser. Vamos junto. Você viu tanto o tempo que eu demorei pra chupar essa mexerica, né?